Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Começando mais o Viriato Cast, o seu podcast de empreendedorismo. O episódio de hoje a gente vai falar de algo que tem tudo a ver com o propósito do nosso programa, liderança, comunicação e muito mais. Estou com ele aqui, o Chitãozinho do meu chororó. Eu prometi que ia falar sobre isso aí desse tema hoje. Dr. Orlando Júnior. Rapaz, eu não sei onde vai parar isso não. Chitãozinho Chororó, daqui a pouco vai ser Leandro e Leonardo, Claudinho e Bochecha, Tom e Jerry. Mas vai parar onde, meu amigão? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te pedir para compartilhar, não, minto, para você dar um like legal aí no nosso vídeo, no nosso programa aqui, tá? Quero te pedir também para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? E também, olha só, não vou mais esquecer de apresentar aqui o Podverso. Podverso é o Yuri representando aqui o Podverso. Tudo bem, Yuri? Tudo certo. Ó, estúdio maravilhoso, tá de parabéns. É cada dia que passa tá melhor ainda. Até cafezinho o cara me serviu hoje aqui. Maravilhoso, hein? Então, apresentando o nosso convidado... Rapaz, ele vai passar 5 minutos só falando um pouco do convidado. É mais fácil a gente falar um pouco que o convidado vai falar. Depois ele apresenta mais, né? Porque realmente é muito grande aqui o nosso convidado. O nosso convidado aqui, ele é grande. Mestre em Programação Neurolinguística, doutor em Desenvolvimento Humano, fundador do Instituto Daut, membro da equipe internacional de treinadores do co-criador da Programação Neurolinguística John Grinder, com foco em comunicação, liderança e desenvolvimento pessoal. E ele também é membro da Academia Brasileira de Ciências, ocupando a cadeira 72, e nós temos o privilégio dele estar ocupando a nossa cadeira aqui, no nosso podcast. Estevão! Poxa, que prazer que bom, te receber, meu irmão. Gratidão, o prazer é meu, a alegria estar com você, com o João, e com esse podcast aqui incrível, e com cada um que está assistindo, estará assistindo aí durante a jornada. Muito bom estarmos juntos, tivemos uma conexão, né, João? João esteve lá no Instituto, lá num momento muito especial que tivemos há poucos dias, e eu creio que as coisas não acontecem por acaso, né? Essas conexões já estavam desenhadas e estamos aqui, e é um prazer imenso compartilhar com vocês aí. Para mim, isso faz parte da minha jornada de vida. Na verdade, todo dia eu respiro isso, respiro desenvolvimento de pessoas, de empresas, o meu autodesenvolvimento, porque eu me recuso a continuar da mesma forma. Para mim, cada dia é um dia de melhorar pelo menos 1%, e isso é maravilhoso. Então, eu fico muito feliz de nós podermos compartilhar nesse momento essa jornada. Esse é o segredo, né? O olho dele chega a brilha quando ele fala. Ele é apaixonado pelo que faz. Poxa, que bom. Como eu falei, eu acho que o episódio de hoje, não, tenho certeza que o episódio de hoje tem tudo a ver com o propósito do nosso programa. É um programa que começou tem pouco tempo e a gente sempre tenta trazer pra cá, claro que tem as brincadeiras, etc., mas a seriedade do que a gente faz, do empreendedorismo mesmo, como um todo. Mas antes de a gente falar sobre questão de neurolinguística, etc., ir um pouco mais a fundo, quero falar sobre o Estevão fora da mentoria, fora do dia a dia, da parte de comportamental com os clientes, etc. Queria conversar sobre isso. Como é que você se interessou sobre isso? Como é que foi o seu dia? Como é que é o seu dia a dia sem isso também? Você falar sobre o Estevão. Sim, poxa, que bom. Na verdade, lá atrás, eu fui professor da Escola Vila Lobos de música. Olha só, a minha primeira formação minha foi em música. Nem falou aí que hoje está como hobby. Eu fiz licenciatura em música pela UFRJ, e porque meu pai nunca tocou um instrumento, mas quando eu tinha 5 anos ele falou, eu quero que meu filho toque, porque para mim vai ser aí ele falou, é um alvo ele tocar instrumento. Então ele botou lá para eu poder brincar, e aquilo ali foi muito bom, que a música sempre fez parte da minha vida. E aí, com 15 anos, eu toquei algumas peças de bar no violão. E aí, depois, com 18, me convidaram, mesmo eu sem ter uma formação superior, para começar a dar aula na Vila Lobos. E ali começou minha parte de magistério, né, de ensino, na parte da música. Só que aí começou a jornada, e eu comecei, depois de algum tempo, a visualizar, caramba,
como que vai ser meu resultado pessoal financeiro? Eu olhava alguns professores, e vocês sabem, né, de desafios que tem em todas as áreas, inclusive no magistério. Eu olhava ali músicos, professores, com aquela realidade financeira. Amigos meus, lá na vizinhança onde eu morava, todo mundo replicando padrões dos pais, e começou ali a surgir essa curiosidade. Como que eu faço para mudar esse espelhamento de padrões, de padrões comportamentais, financeiros? E vocês sabem, né, que talvez se vocês voltarem lá no lugar que vocês nasceram, que vocês cresceram, você vai ver lá pessoas que estão morando lá já há 3, 4 gerações, e que a realidade não muda. Até o nível de conversa, tu para pra conversar com a pessoa há 10 minutos, tu vê que, tô voltando no tempo, é o mesmo padrão anterior. O assunto é o mesmo de 20 anos atrás, né? Só mudou o rosto um pouco, que tá um pouco, né, mais passado com o tempo, tanto nosso quanto da pessoa, mas o estilo de pensamento, todas as conversas são as mesmas. Então isso começou a trazer para mim uma certa indignação. Eu falei, poxa, eu não quero continuar da minha forma. Mas e aí, a partir disso, o que eu faço? E aí eu comecei a ver, caramba, o que está por trás do desenvolvimento de pessoas. E aí, lendo um livro aqui, outro ali, eu me deparei com a programação neurolinguística, que é algo que ainda não é tão difundido ainda. Na parte de desenvolvimento pessoal e empresarial, as pessoas até já conhecem um pouco mais. Mas para a população em si, é um pouco desconhecido ainda. Que na verdade é o quê? É o que acontece por trás da nossa mente. É aquele como se fosse um programa mesmo. Vocês estão com o computador aí, existe um programa macro, o hardware, que está aí dentro para gerar o quê? Os softwares, para que os softwares possam abrir e para que você possa usar os aplicativos. Da mesma forma, nós trazemos um programa. E eu comecei a descobrir isso. E aí, depois até vou me aprofundar um pouco mais sobre isso. E aí eu falei, caramba, então a forma de eu mudar o resultado, eu tenho que mudar o que está gerando as ações. Que é o que? É inteiramente a mente. E aí, dentro disso, começou a minha jornada. Teve algo muito significativo, que quando a minha filha tinha menos de 1 ano, eu tive que quebrar o cofrinho dela, que a gente estava guardando para comprar um presente bom, para comprar pão, comprar algumas coisas. E aquele aspecto emocional meu de quebrar aquele cofrinho, hoje eu vejo que foi algo muito marcante. Essa indignação macro mesmo aconteceu aí. Eu não estava com raiva da vida, eu estava indignado com relação aos meus resultados. Entendi. Eu via que o Estevão, na origem, tinha um potencial muito bom, mas, cara, estava preso como se fosse numa caixinha. Ele estava ali. E eu vejo que essa busca que eu comecei, aí primeiro pessoalmente, e começou a modificar algumas realidades na minha vida, aí foi o start de tudo. Aí até eu começar a se aprofundar em alguns aspectos, e aí foi tudo na busca do conhecimento e das estratégias. E essa busca continua, até porque eu percebo que é como se fosse uma escada. Eu estava em alguns degraus e aí comecei a subir. Só que eu tô no degrau hoje que eu sou grato por ter vencido os degraus anteriores. Só que tem o próximo que eu não atingi ainda. Sim. Porque minha estrutura interna não está preparada ainda para atingir o próximo. E essa constante atualização, para mim, hoje é o que me motiva. Eu achar isso em mim e ajudar as pessoas. Nesse despertar, nessa mudança de degrau, sabe? Se você for olhar em tudo, na vida pessoal, a gente se tornar uma pessoa melhor, a gente tá num Uber, num táxi, cara, a gente tem um momento prazeroso ali com aquela pessoa que tá ali dirigindo, proporcionar isso e gerar isso. Pô, teve um desafio, cara, teve um áudio, uma ligação no WhatsApp que tu não esperava, como uma bomba. Eu reagi melhor a esses momentos complicados. Então, esses padrões que, para mim, faz todo sentido com relação à vida pessoal do Estevão. Eu falo, não Estevão apenas profissional, mas hoje mesmo eu tive um momento pela manhã que eu comecei a verificar alguns desafios que eu estava, porque aqui, né, a gente tá aqui, parece que ninguém tem desafio, né? Parece que os desafios pararam, né, que a gente não tem, mas nos bastidores só muda o CEP e o CPF. É verdade. Só muda o CEP e o CPF. Todos nós temos. E a grande questão é um princípio que eu carrego e também que eu passei a ensinar depois de praticar muito, que a grande questão não é o que acontece com você. Existem situações que vão acontecer contigo naquele momento. Pum! A partir daquele nanosegundo, que é a menor partícula de tempo,
começa o quê? A tua reação àquilo que aconteceu. Sim. E é essa que é a questão. Você precisa treinar o teu padrão interno para que as tuas reações, logo depois de uma situação complicada, comece a ser diferente. Isso que é um líder que começa a ser reconhecido pela equipe, Sim. isso que é o empresário que daqui a pouco está preparado para poder aumentar a sua empresa, porque se eu não tenho reações propícias, eu começo a destruir aquilo que eu já comecei a construir. Destruir pessoas, destruir relacionamentos, destruir empresas, destruir estruturas, tudo porque eu não reajo bem àquilo que aconteceu. Isso vai ser multiplicado em várias áreas, na área profissional e pessoal. Então é isso. Você está falando, né? A gente não tem o poder daquilo que pode vir a acontecer com a gente, que é um Sim. agente externo que vai vir contra a gente. Mas a forma como nós recebemos e nós vamos reagir àquilo que vai determinar quem eu sou. Sim, sim. Não é isso? O que eu sou e o resultado que eu tenho. Que eu estou buscando. E né? tem um princípio que, desde Napoleão Hill, lá de 1903, que é falado em alguns livros, chamado autorresponsabilidade. Se eu assumo isso como um princípio interno, e quando fala de mentalidade, tem as pessoas que falam, a mentalidade do fulano ciclano. O que é mentalidade? São os padrões de filtragem que regem o comportamento de uma pessoa. Então, se eu tenho num filtro meu um chamado autorresponsabilidade, ou seja, eu sou responsável pelas minhas ações e reações, independente do que fizeram comigo, tudo começa a se tornar diferente. Porque quando eu começo a colocar a culpa no outro, é sinal que eu não tenho poder de mudar aquilo que está acontecendo. Então, o grande princípio da autorresponsabilidade é isso. Por exemplo, se eu sou autorresponsável com relação à minha ação e reação, independente do que aconteceu, eu posso modificar em qualquer nível o que está acontecendo. Mas tem pessoas não, cara, que estão limitadas, elas não conseguem modificar aqueles padrões comportamentais, até de resultado, tudo porque ela divide com várias pessoas. Quer se vitimizar, né? Total. Aí, quem tem um padrão de filtragem mental de autorresponsabilidade não tem espaço para vitimização. A pessoa que fala, não, mas sempre acontece comigo, mas o problema é essa empresa, o problema é o gestor, o problema é o país, o problema é esse ano que eu tô. Essa pessoa, e isso se traduz com esse aspecto da vitimização, o nível de autorresponsabilidade é muito pequeno. Ou seja, vamos olhar em duas camadas. Quanto maior a autorresponsabilidade, menor vitimização. Quanto maior vitimização, menor autorresponsabilidade. Não tem como ter os dois grandes como padrão de filtragem juntos. Isso se traduz o quê? Na conversa, na linguagem, no nível de conexão da pessoa. E algumas vezes tem pessoas que estão assistindo aqui que são donos de empresa, são líderes. Aí tu pega e coloca uma pessoa dessa como líder, que tem um padrão de vitimização muito grande e autorresponsabilidade pequeno, daqui a pouco a empresa toda está sofrendo. Porque o resultado daquele setor, a culpa não é dele. Ele não assume a responsabilidade. É dos outros. E o líder, um líder em alta performance, é aquele, não, eu sou responsabilidade. Meu CPF tá aqui, meu CNPJ tá aqui, então eu assumo. Então é importante identificar antes para que depois você não tenha resultados prejudicados por falta de diagnóstico anterior do perfil daquela pessoa, entendeu? Entendi. Você comentou... Eu vou tentar fazer um paralelo, porque eu achei uma coisa muito interessante do que você falou bem no começo, com o que você falou agora, que sobre a questão de tratar muito essa questão dessa autorresponsabilidade junto com essa questão de vitimização. Sim. Eu quero ir para outra linha que eu acho que tem um pouco a ver com isso, que é mais um aspecto do dia a dia. Tem inúmeras pessoas de cargos de liderança ou não, etc., que tem muitos traumas do dia a dia, que carregam muitas vezes quando uma parte pro profissional, que vão carregando digital para isso. E essa mentoria que você faz busca resolver traumas, busca não se... Porque no meu aspecto, você vai discorrer melhor do que eu tô querendo trazer, né? A vitimização muitas vezes tem muito a ver com traumas passados que foram oriundos de situações e que não deixa a pessoa prosperar.
Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que tem um pouco a ver do que você tá trazendo pra cá. Tem tudo a ver. Até então eu porque, acertei. Tudo a ver. Não, vocês estão fazendo tudo da forma perfeita. Nós temos uma projeção de linha de tempo dentro de nós. Sim. E aquilo que a gente sempre fala, passado, presente e futuro. A única coisa que realmente está acontecendo é isso aqui agora, é igual essa gravação. A cada segundo, o passado está sendo construído, o presente está gerando passado. Essa pergunta que o João fez já é passado. Porque o que eu estou falando agora que é um presente, mas que está mudando o tempo todo. E o tempo todo, esse conjunto de informações, de significados, guardem isso, passado e futuro são significados que nós carregamos no presente, no agora. Eu gosto mais do agora do que do hoje, porque o hoje é mais extenso. O hoje verdade. é um presente mais extenso. O agora é aquilo que está acontecendo ao vivo. Então, na verdade, o presente é aquilo, é o on, é como se eu gravei. Isso é o agora, é o que está acontecendo. E tudo que eu estou fazendo no presente está tendo influência desses significados do passado e do futuro que eu estou carregando. E esses significados têm a ver com esses padrões que foram gerados de memórias, que são como se fossem armários, gavetas que nós temos no nosso inconsciente, e que isso pode ser potencializador ou pode ser limitante. O que nós chamamos de trauma é aquilo que, por exemplo, quando você está com o teu corpo, você passa e dá uma topada com a tua canela. É muito fácil você ver o trauma, porque fica já uma marca roxa, vermelha. Então você olha o trauma físico. Só que existem os traumas emocionais e mentais, que é aquilo que você vivenciou. Imagine você estava numa empresa, vou botar um contexto aqui. Você, nos seus primeiros trabalhos profissionais, você estava lá na empresa, no ambiente, e alguém que tem um cargo de liderança fez algo contigo, mas que aquilo não soou bem para você. Não teve um significado bom, porque talvez ele falou contigo na frente de algumas pessoas e você se sentiu exposto por aquela ação. Tô dando um contexto para vocês entenderem. Aquela situação foi impressa, gerou um chamado paradigma dentro de nós, um mapa mental. Aquilo dali entrou, e aquilo dali não tem apenas uma memória visual. Aquilo dali tem toda a emoção que você gerou naquele momento, no momento que estava acontecendo aquela cena. Então, gerou aquele impacto. Um líder falou contigo na frente de outras pessoas. Você sentiu o quê? Envergonhado? Sim. Acuado? Sim. E aquela memória está guardada com aquele neurotransmissor. De o quê? Envergonhado, acuado. Pum! O que a nossa mente faz? Ela tenta nos proteger o tempo todo. Então, quando no presente, no agora, tem alguma outra situação que ela traduz em nanosegundos, rapidamente, corre o risco de o João ser envergonhado, acuado, o que ela faz? Ela trava o teu comportamental. Entendi. Aí já viu aquela pessoa que, pô, eu não tô à vontade para falar. Eu não quero falar. Eu quero ficar na minha. Algumas vezes essa tradução do comportamento chamado eu quero ficar na minha, não tô à vontade para falar, aquilo dali é um padrão de defesa que está sendo gerado lá na fonte de todo o programa, baseado em situações anteriores, que não tá deixando a pessoa livre. Sim. Por quê? Para evitar que aconteça a mesma coisa que aconteceu no passado. Então, se eu não atualizar isso, a tua comunicação vai ser prejudicada, porque você está no meio de um grupo e daqui a pouco a pessoa não consegue ter fluidez. Tem muitas pessoas que têm, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre comunicação, que é um aspecto muito importante, tem aquilo que chamamos de glossofobia, que é um dos maiores medos dos seres humanos. É um dos 3 maiores medos. Isso é o medo de falar em público, que é a glossofobia. E falar em público não é só aqui no podcast, que pode ter 2, 3, 5, 10, 20, 50 pessoas. Tem pessoas que quando só pensa na possibilidade de falar, já trava todo o sistema. Já dá o bug do sistema. Tudo porque é os significados, os traumas. E aí, existem formas, existem ferramentas, técnicas, estratégias para nós podermos ressignificar esses traumas do passado. A neurolinguística também traz esses padrões. Teve um caso, se eu puder compartilhar com vocês, que eu estava fazendo uma mentoria com um jogador de futebol. Um goleiro que, numa partida,
Só para vocês entenderem como que acontece também alguns traumas dele. Ele estava no Maracanã, e aí o que acontece? Naquele momento ali, teve uma bola que era defensável, mas que, por algum aspecto comportamental, tomou o famoso frango. Que é aquilo que falam, né, pro goleiro. Cara, e aí imagine no Maracanã aquela torcida toda aí, pô, no ouvido dele vaiando, tá? Aí logo depois que ele pegou a bola, que pegava a bola, já começava a escutar uma vaia. Aquilo dali entrou como que? A informação que eu falei anteriormente. Aconteceu a situação. Logo depois vem o quê? Vem uma imagem interna com as sensações. Qual é a sensação? De vergonha que eu tô, porque eu tô no Maracanã e eu errei. Aí as pessoas estão vaiando. Aquilo dali tá gerando o quê? Um print de informação interna. O que acontecia nos jogos posteriores? Ele estava no jogo totalmente normal, tá? Daqui a pouco, do nada, ele começava a lembrar da situação que aconteceu. E como que o teu corpo vai reagir se você lembra do episódio? Com a mesma emoção que foi gravada. Pum! É verdade. Imagine aqui, você tá gravando aqui uma imagem, só que aqui no fundo tem cores. Aqui no fundo tem cores. Não tem como depois de você acessar a imagem, eu quero acessar com uma cor diferente. Não, a gravação já tá com essa cor. Por mais que hoje com o IA dê pra mudar alguma coisa, mas não vai ficar a mesma coisa. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que mudar a estrutura da gravação do que foi feito para você conseguir modificar aquela cor, modificar aquele cenário. Sim. Então, assim acontece com a nossa mente. Existem ferramentas para você ir direto lá no inconsciente para você mudar o significado estrutural daquilo. Sim. Senão a pessoa vai continuar sofrendo no presente o mesmo resultado que ela está tendo. Tudo porque o programa ele está gerando aquela informação. Aí tem uma situação muito boa, que ninguém está fadado a continuar com os mesmos resultados. Ele só vai continuar com os mesmos resultados se continuar com a mesma estratégia ou com a mesma programação. Por isso que o Einstein falou aquela famosa frase, que a insanidade do homem é achar que com as mesmas atitudes vai ter resultados diferentes. Sim. E o Einstein, há 100 anos, falou isso. Tudo por quê? Eu tenho que mudar a minha programação, comparando o computador, para que eu possa ter o resultado final diferente. E é totalmente possível. E eu achei muito interessante você trazer isso, porque isso acontece no dia a dia. Sim. Várias vezes eu tô trabalhando e eu lembro de uma coisa que, tipo assim, que aconteceu há anos atrás, eu fico com a mesma sensação. Você falou isso agora, eu fiquei tipo, caraca, é verdade. Fiquei pensando exatamente isso. Eu queria trazer um aspecto sobre... Você desde sempre foi tão eloquente na palavra, falando, ou foi um treinamento de PNL que te deixou assim, ou é capaz de, tipo assim, vamos lá, um treinamento te deixar uma pessoa mais, falar melhor, etc. Isso é tudo aspectos dessa ciência, né? Porque é uma ciência, né? Com certeza. Poxa, muito boa essa pergunta. Só complementando, e se eu não me engano, um dos maiores medos da humanidade é realmente falar em público, né? A glossofobia. Sim. Isso. E foi muito boa a pergunta, porque as pessoas olham o Estevão, e eu não tô aqui assim... Eu já estou trabalhado pelas ferramentas. Sim. E agora já é o meu natural. Esse é o meu natural. Eu até... tem pessoas que falam, Estevão, tu... assim, na vida pessoal, né? Tu tá normal? Eu falei, tô. Esse é o meu normal. Até tô relaxado. Só que, qual é o original? Minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, minha mãe. Minha família me conhece lá atrás. Nessa época que eu falei com vocês, com 15, 18, 20. O Estevão tinha língua presa, ele era tímido, ficava desde a origem. Qual a origem minha? Quando eu estava em locais públicos com 5, 7 anos, eu ficava atrás da minha mãe. Sabe, aquele menininho que ficava, da nossa geração, que ficava segurando na barra da saia da mãe. Porque não gostava muito de ficar socialmente com os amigos. E aí, naquela época que eu falei com vocês que eu estava estudando música... teve um dia que eu consegui uma virtuosidade um pouco grande, assim, tocando violão clássico, né? Que era era o meu instrumento principal. E aí um dia faltou um professor, e ali foi a primeira jornada minha dando aula. E aí o que acontece?
os caras falam, pô, vai demorar. E, pô, não tinha internet, não tinha nada disso, né? Pô, WhatsApp, tô chegando, é isso. Era dificuldade. Falaram, pô, Estevão, pô, vai lá e passa alguma coisa pro pessoal que tá aqui. Era uma aula de teoria musical. Aquele negócio de ler partitura, essas coisas. Sim. E aí, pelo fato de eu ter um desenvolvimento como aluno, me pediram isso. E eu lembro da cena. Eu fui pro quadro, não tinha uma turma tão grande, mas tinha umas 15 pessoas, assim, 10 a 15 pessoas. Eu fiquei escrevendo no quadro durante quase 20, 25 minutos, fazendo assim, escrevendo lentamente. Por quê? Eu não tinha muita coragem de virar para trás para poder, cara, encarar aquele grupo. Porque dentro de mim é aquilo que estava acontecendo. Então você perguntou do Estevão. O Estevão original, lá atrás, era esse. E aí como que começou a se desenvolver? Através dessa reprogramação de padrões. Vocês podem ver que hoje eu tô aqui com vocês, eu tô curtindo. Em nenhum momento vem um receio assim, caramba, de falar aqui, que pergunta que vai fazer. Ou isso. Não, porque eu tenho ferramentas e técnicas que eu vou utilizando internamente para comandar o meu estado emocional, que é o principal no falar em público, é o estado emocional. É controle de sabotadores, controle de diálogo interno, controle de padrões de comparação. E isso acontece muito. Então, se eu não domar isso, eu sou refém desses padrões limitantes. E como se traduz isso? Numa linguagem, algumas vezes com gagueira, algumas vezes uma linguagem, uma voz fraca, você vê um corpo acuado, daqui a pouco os meus ombros começam a ficar um pouco mais acuados, minha linguagem não verbal, ela começa a traduzir o quê? Uma retração. Sim. Por quê? Dentro de mim, eu não estou confortável. Você pode ver que isso é o natural. A fisiologia, ela demonstra se você está num estado interno propício, bom, empoderador ou não. A linguagem não verbal. Em 1980 teve um livro chamado Corpo Fala. Então esse livro é bem antigo. E ele demonstra isso que hoje a neurociência comprova. Então, eu preciso ter ali, sendo gerado como se fosse pela placa-mãe, por todo o hardware, informações propícias para eu ter uma alta performance. Não importa se é num podcast, não importa se é num grupo com 10, com 100 ou com 1000 pessoas. Então, já dei palestras, treinamentos nossos que eram para 10 mil pessoas num local lotado. E como que o Estevão fez? Até tem algo para compartilhar aqui. Quando vier aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui. Falando de falar em público, teve uma experiência, para mim, foi marcante. Eu estava dando um treinamento na Barra da Tijuca, do Instituto Naut, e a gente estava ali com umas 3.000 e poucas pessoas. E aí, chegou um momento que era um sábado, comecei lá 8 e pouca da manhã, eu acho que 8 da manhã, e você manter esse número de pessoas conectados contigo é um desafio. Não vai falar que é a mesma coisa, não existe isso. Existe estratégias para você lidar com um grupo de 10, de 100, de 1000 e de mais de 1000. Não pode ser a mesma estratégia. Nós precisamos, é igual você, o telão de LED que eu coloco é o mesmo? Não. Você precisa ter reposicionamentos para que a comunicação se torne clara. Assim, somos nós também. E aí aconteceu algo que foi marcante para mim, que nós estávamos tendo lá todo o processo, daqui a pouco deu aquele apagão, apagou tudo, apagou as telas, as luzes, e aí eu falei com o pessoal, já deve voltar, porque a gente estava num centro de eventos, né, poxa, centro de evento tem tudo, já tínhamos feito visita técnica, gerador, tudo, daqui a pouco tem uma pessoa que vem falando comigo, Estevão, deu problema no gerador, faltou luz geral, e o gerador não tá ligando. E ali eu tinha o quê? 2 escolhas. Pessoal, intervalo, volta daqui a pouco, ou o que eu escolhi. Eu falei, e assim, algumas pessoas que estavam lá vão assistir também, então sabem que estavam de prova. Eu mandei abrir aquelas portas de segurança para entrar um pouco de claridade, porque todo mundo já tinha ligado a luz do celular, né? Para poder abrir, entra claridade. E eu comecei a falar com o pessoal sem microfone. No palco, andando de um lado para o outro, e eu usei aquilo dali como uma metáfora para a vida. Falei, como você reage quando acontece alguma coisa que não estava previsto para você? E aí eu comecei a usar aquilo. Para pensar, sabe aquela frase que fala, eu fiz dos limões uma limonada.
Esse é um padrão que, se você carrega, você transforma o problema em uma oportunidade. Tem pessoas não, que o problema trava aquela pessoa. Verdade. Sabe? Como que nós reagimos às situações complicadas? Para mim, foi um dos maiores desafios que eu já tive como formador, como mentor, como orador, como palestrante. Foi isso, um grupo de 3.500 pessoas, sem luz, tendo que falar sem microfone, e daqui a pouco utilizando o calor, utilizando a iluminação, tudo como uma metáfora para as pessoas. E depois o feedback que nós recebemos foi que a gente tem aquela avaliação de reação que a gente manda, né? E as pessoas falaram, o momento mais marcante do treinamento foi o momento que faltou a luz. Então, assim, para mim, validado pelas pessoas, se tornou algo maravilhoso. Então, é um padrão, sabe? Dentro das filtragens que a gente carrega, desses padrões que geram, como que está essa percepção? Qual é a crença que eu carrego com relação a problemas? Eu acho o problema realmente um problema? Ou eu acho o problema uma oportunidade? Sabe? Como que... E o que traduz isso? A minha reação. É só você olhar, pega como feedback, quais foram as tuas reações no momento que aconteceu algo. Ah, não, acabou com o meu dia. Quando acontece algo, meu dia acaba, minha semana acaba. Ou seja, é sinal que você precisa treinar aquele padrão. Você precisa atualizar o teu padrão interno para que você lide depois com novas formas. Porque senão a pessoa não vai conseguir sair daquela realidade que ela está, né? Estevão, então, frio na barriga, zero, né? Nunca... Não, existe. Ainda existe. Essa que é a questão. Foi muito bom tu ter falado. Tem, mas é lidar com o frio da barriga. Quando eu cheguei aqui para estar com vocês, aquela adrenalina, que é o São Neurotransmissores que dão, que, por exemplo, quando você pensa em se encontrar com animal, o que começa a gerar no teu corpo? Adrenalina, que é o quê? É o neurotransmissor de fuga. Eu preciso. E algumas vezes isso vai dar, porque se não tiver isso, eu vou falar para você, a vida se torna mais chata. Né? Só que eu tenho que saber controlar. É como o volume desse microfone. Eu posso botar do 0 ao 10. A grande questão, se eu não tenho controle disso, se eu não tenho ferramentas, como o pessoal da equipe aqui incrível tem, que é ali, para controlar, para botar do 0 ao 10, quem tá no controle não é você. Quem tá no controle é o seu programa interno. Tem pessoas que são reféns da sua mente. Ela não tá no controle da sua vida. Ah, não, eu tô aqui no momento que eu tenho liberdade plena. Eu não tô preso. Ela não tá presa numa prisão física, mas ela está numa prisão mental ou comportamental. Kant falou uma frase que eu acho que é uma das frases que eu gosto muito, que a verdadeira liberdade é você fazer aquilo que você não quer fazer. Aí quando tu pensa isso, o que significa isso, Estevão? Que algumas vezes o teu corpo, a tua mente vai falar, não, esse é o teu limite. Daqui a pouco falar, não vai hoje não vai pra academia hoje não. Ah, pô, tu pode comer isso, cara, você merece. E sabe, e a grande liberdade é naqueles momentos chaves, falar não. Sabe aquela frase, só hoje sim? Eu inverto, só hoje não. Até uma estratégia mental que eu quero passar para vocês. Quando vocês, se tem algum padrão que você não está conseguindo vencer, no diálogo interno, fala isso, só hoje não. Porque naturalmente, o que a tua mente faz? Fala o contrário, só hoje sim. Então, a verdadeira liberdade é isso, eu controlar aquilo que apenas o meu corpo fala de sensações, sabe? Pô, eu tive uma vitória, eu vou comer. Ah, porque para mim eu mereço. Ah, eu tive uma vitória, eu vou beber. Porque, eu gosto... Tá, você tem a liberdade quando você pode comer e quando você também pode falar, não vou comer. Ah, quando eu posso beber e quando eu falo, não, também posso não beber. Tudo aquilo que você não tem poder de escolha é uma indicação de prisão. Você se torna escravo daquilo. Escravo. Tem uma frase do Jung que fala o que você nega te subsiste. E isso é bem... O Carl Jung, ele tem algumas percepções ele é da psicologia, e tem algumas percepções bem interessantes, porque o que tu nega é aquilo. Não, eu não sou assim, não. Estão falando, mas eu não sou. Cara, se alguém tá falando alguma coisa pra você, aquele é ouro, cara. Feedback é ouro. Porque algumas vezes a gente não aceita, porque a gente coloca a emoção no feedback. A gente começa o quê? Não, mas
quem é ele para falar isso comigo? Porra, sim. Pô, quem é essa pessoa? Quem ele pensa que é? Ele tá se achando melhor do que eu. Cara, o feedback é ouro. Por quê? Não importa o que aquela pessoa pensa. Se tá trazendo para mim, é porque dentro daquilo, não 100%, mas talvez tenha 80%, 70%, 50% de informações para o meu aprimoramento, cara. Para o Estevão se tornar uma pessoa melhor. E quando a gente tem isso como uma filtragem em reação a feedbacks, cara, daqui a pouco tu tá uma pessoa irreconhecível. E quando eu falo irreconhecível, os próprios amigos, os próprios colaboradores, as pessoas na vida profissional e pessoal que anda contigo, daqui a pouco vão olhar, cara, como é que tu tá diferente? Tudo porque eu estou lidando com o ouro que vem, algumas vezes com algumas pedras, porque o ouro é bruto. Algumas vezes o feedback é bruto. Vai vir, tem ouro ali dentro, mas, cara, vai vir pedra, vai vir terra. E algumas vezes, por aspecto emocional, a gente deixa a pedra e a terra atrapalhar o ouro. E a gente pega tudo e joga fora. Então, uma dica pra vocês, pessoal. Todo feedback que vier, não importa de quem seja. E geralmente, quanto mais próximo emocionalmente, mais dói. Ou seja, feedback da mãe, do pai, esposa, esposo, filho, filha, o patrão, o líder. Vai doer, porque quanto mais próximo, mais conexão emocional. E quanto mais conexão emocional, mais eu sinto. Se eu começo a me distanciar da emoção e pegar só a informação, isso é uma estratégia muito grande para o autodesenvolvimento. Eu me identifiquei agora. Isso é natural. Ainda mais o chefe sendo o pai. Sim, porque é uma empresa familiar, Sim, então sim. realmente tem essa... Apesar que a gente consegue separar bem, né? Não, A gente não leva como o eu profissional falei. pro pessoal da família. Eu vou falar pra vocês, eu não acompanho o pessoal de vocês, mas eu tenho certeza que não é 100%. 100% que eu falo assim... Tenho certeza também. 100% que você não carrega do emocional para o profissional. Tudo porque se tem uma relação pessoal, vai ter a parte emocional junto. Você entende? Assim, então, tudo bem. Não, eu até te entendo, mas assim, eu acho que, sei lá, da nossa família, acho que a gente reage muito bem com relação a isso. Né? Porque nunca existiu nenhum tipo de atrito, embora a gente tenha divergências eu acho que profissionais. Concordo. Pro pessoal, a gente não Mas eu vou mais na linha dele, porque tem. Só que, tipo assim. releva. Sim. Você às vezes, tipo assim, pô. Eu vou falar pra vocês, geralmente as reações não vêm externas. É interna. Isso aí. Sabe eu acho que sabe essa aquele é o rolê. alinhamento velado? E não tô falando que é a realidade de vocês, não, tá? Tô falando, até porque a nossa empresa também é uma empresa familiar lá, que o que acontece? Sabe o alinhamento velado? O que é o alinhamento velado? Chegou numa concordância externa, mas internamente eu não cheguei no 100% da concordância externa. Sim. E, cara, isso daí, falar pra vocês, é uma coisa que eu procuro ter muito cuidado. Eu, pessoalmente, Estevão, por quê? Ou eu clarifico tudo e tudo existe a melhor forma de falar a coisa certa. Aí tem pessoas que falam a coisa certa da forma errada verdade, e acaba com tudo. Não importa se a coisa é certa. Você tem que sempre ter a estratégia correta na comunicação para falar aquilo que é certo ou errado. Tem gente que fala a coisa errada da forma certa e o errado se torna certo. Agora tem gente que fala a coisa certa da forma errada e contamina a coisa certa. Então, assim, num alinhamento, é muito importante o quê? Clarificar. Perguntas. A pergunta é uma estratégia muito grande e muito importante, o quê? Para você clarificar aquilo que pode tirar o teu 100% de foco e de conexão com aquilo que você alinhou externamente. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui para ficar mais claro para todos. Imagine que tá lá na reunião de planejamento da empresa, não vou falar do Viriato não, vou falar da empresa algodão doce. Eu sei que existe a empresa algodão doce, mas tá lá uma empresa chamada Algodão Doce e que tem uma empresa que tem grupo de líderes, de gestores que estão tomando a decisão estratégica para o ano, ou para o próximo mês, ou para a próxima semana, uma reunião muito importante de alinhamento estratégico. E aí chega no consenso, vamos fazer isso. Só que se ali tem 4, 5 pessoas e dentro de alguma daquelas pessoas não há uma concordância interna de alinhamento, a pessoa pode dizer sim por fora, mas por dentro o comprometimento dela já está afetado. Sim.
ela não vai, cara, ela não vai entrar com 100% de vigor. Isso é verdade. Você entende? Aí daqui a pouco tu vê... Mas como é que muda isso? Então, clarificando, alinhamento. E aí você tem que mudar. Estevão, eu não consigo mudar o outro, eu só consigo mudar a mim mesmo. Essa é uma das práticas. Se você tá num grupo, se você tá num grupo de pessoas onde existem cargos e funções e o teu limite vai até determinado ponto, ou seja, eu só consigo influenciar até determinado ponto, ou você dá a percepção, a tua visão, e naquele momento, se as pessoas não aceitarem 100% da tua percepção, você internamente, você resolve, ok, aceitaram só 70%, eu estou concordando com isso. Ou então tu deixa claro, e daqui a pouco, se tornar insustentável, meu amigo, alguma coisa vai ter que mudar. Você entende? Então, e aí que talvez que entre o papel do líder, né? Líder. Que toma decisões que uma pessoa, um funcionário comum não tomaria. Mas aí, para pra pensar. Eu vou falar de duas posições. Você sendo o liderado e você sendo o líder. Ok. Se você é um liderado de um líder que tem uma mentalidade mais rígida, mais fixa, ou seja, a abertura de mudança de pensamento é muito pequena, é mais tradicional, é murro na ponta de faca. Eu quero mudar a forma de ver. Não, é que esse azul, poxa, era bom que não fosse azul, tinha que ser uma outra cor. Só que se a mentalidade da pessoa é mais rígida, e quando eu falo de mentalidade rígida, tem um livro chamado Mindset, da Carol Dweck, que fala esse termo, mentalidade fixa e mentalidade flexível. O que é mentalidade flexível? A pessoa, tu fala da cor, vamos botar um lilás. A pessoa, ela abre a percepção dela, mas por que lilás? Porque o lilás tem mais a ver com o conteúdo que vai ser falado hoje. Interessante. O que você acha do lilás? Pergunta para os outros, dá para perceber que aquela pessoa tem uma mentalidade mais flexível. Tem outro que é uma mentalidade mais rígida, que vai falar, vamos botar lilás. Não, lilás para mim não faz sentido, porque a nossa cor é azul. E aqui não tem espaço para lilás. Se nós colocarmos lilás, vai perder a identidade da nossa empresa, então não faz sentido colocar lilás. Você já tem um indicador, que aquele teu líder, ele tem uma mentalidade mais rígida, mais preso a pontos que são muito inflexíveis. Se você continuar querendo flexibilizar a mentalidade daquele líder sem ele dar espaço, isso vai gerar o chamado ponto de ruptura. Então, o que tu tem que fazer? Internamente, tem que ter um alinhamento. Ou eu me adequo àquilo, entendendo o meu nível de ação, ou eu faço uma reunião, se tiver abertura com aquela pessoa, expondo, falei, poxa, eu queria ter uma abertura maior. O que você pensa disso? Qual é a tua percepção com relação à minha ação aqui na empresa? Já entra a parte da comunicação interpessoal. Eu exponho com todo jeito, com todo respeito, e uma estratégia muito importante. Já viram aquele feedback sanduíche? Vocês já ouviram falar nesse termo? Feedback sanduíche é o quê? Eu quero falar com alguém. O que você quer falar é a carne do hambúrguer. O pão, o primeiro pão o quê? Eu começo colocando foco naquilo que a pessoa faz que é muito bom. Por exemplo, João, poxa, tá sendo muito bom estar aqui com você aqui nesse podcast. Eu percebo que você é atento aos detalhes, até pelo fato de você estava se preparando antes de começar, relembrando os pontos que iam ser abordados. Significa que você se preparou anteriormente. Isso demonstra uma capacidade tua muito especial, então é um prazer estar contigo. Aí agora o que eu vou falar? Eu vou falar o ponto que eu queria falar. E depois eu fecho com a outra parte do pão, falando e agradecendo e aprimorando ainda mais os pontos positivos do João. É o preparando o terreno? Ou seja, mas eu preparo e fecho o terreno com aspectos positivos. Porque tem pessoas... Pô, sair magoado, né? Orlando, eu vou falar pra você, cara, não tô concordando com aquilo que você tá fazendo, porque isso tá fazendo, tá mexendo comigo, e, cara, falar pra você, tá se tornando insustentável. Olha só, o cara já chegou na carne. A comunicação totalmente defeituosa. E é o que acontece, cara, o preparar é o seguinte, pra tudo, cara. Se tu não fizer isso com a esposa, com o esposo, se não fizer isso com o filho, Cara, o filho que sabe isso, tira tudo do pai, cara. Cara, pai, poxa, eu te amo, pai. A minha filha que sabe dessas técnicas. Yuri é assim, ó. Yuri é assim.
Ó, minha filha que sabe dessas ferramentas todas, eu já começo a identificar, porque ali fica duelo de gigante. Aí minha filha já começa lá. Aí minha filha e meu filho, né, que eles passaram pelas essas formações, já começa já criando lá, daqui a pouco eu já sei que vai vir a carne. Você entende? Mas isso é estratégia, sabedoria. A sabedoria tem livros que eu gosto muito. Um deles é o livro de Provérbios, de Eclesiastes, que é Salomão. Salomão foi o homem mais sábio, historicamente, um dos mais sábios que já existiram. E ele traz ali verdade sobre a vida. Então, tem uma verdade que Salomão traz, que é o seguinte: assim como maçãs de ouro em um cesto de prata, são as palavras ditas ao seu tempo. Olha só o que ele fala. Maçãs de ouro em um cesto de prata. Assim como isso, são as palavras ditas no tempo certo. Cara, se eu tô calibrando na comunicação, se eu tô vendo que o cara tá irritado, só que eu tô ansioso pra falar, ok, tu vai resolver a tua ansiedade, mas tu vai perder aquilo, porque você só tem uma chance de causar a primeira impressão. E quando eu falo a primeira impressão, não é só com relação à pessoa, é com relação ao assunto. Se eu trago um assunto no momento errado, nunca mais tu vai ter a primeira chance de trazer aquele assunto. Tu vai ter a segunda, a terceira. Só que aquele assunto já está contaminado pela primeira chance que foi utilizada no momento errado. Sim. Então, assim como maçã de ouro e salvo de prata, é a palavra dita a seu tempo. Escolher o momento certo para falar. Então, nesse alinhamento, é muito importante você ter as estratégias para se comunicar da forma correta. Sabe aquilo que você calibrou, a pessoa tá num dia bom. Eu já sei que ele tá num dia bom, porque quando ele faz isso, ele tá num dia bom. Quando ele chega dessa forma, tá num dia bom. Sabe aquele assunto que você quer falar? Hoje é o dia certo de falar. Tem assuntos que a melhor coisa é deixar no azeite, cara. Já viu aquilo que tu deixa lá no azeite, na conserva, cara? Eu vou deixar pro dia certo, porque não é perda de tempo. É no momento certo. Sabe? E isso é muito importante pra tudo na vida. Tudo é comunicação. É verdade. Com relação à formação de liderança, você forma líder, né? Sim. Na sua visão, como que é um verdadeiro líder? Sim. Então, quando você fala de liderança é a capacidade de conduzir pessoas, levar pessoas de um ponto A para um ponto B. Isso é o verdadeiro líder. É aquele que está levando e conduzindo pessoas. Então, a partir disso, a gente já começa a estabelecer alguns padrões. Quando o líder vai sozinho, ele não está sendo líder. Ele está sendo outra coisa, sem ser líder. Líder tem a ver com condução de pessoas. Né? Eu estou liderando o setor X. Tá, no setor X existem pessoas conectadas. Então, como que as pessoas estão com relação à clareza? Primeiro, do ponto A e do ponto B. Será que todas as pessoas que eu estou liderando têm a clareza de onde nós estamos e para onde nós estamos indo? E algumas vezes eu não tenho como gerar uma clareza em alguém se eu não tenho aquela clareza. As pessoas nunca terão uma clareza maior do que a minha. Então, a primeira análise de uma liderança. Onde eu estou? Será que o que eu preciso fazer? Para onde eu preciso levar esse grupo de pessoas? Se eu sou responsável por um setor da empresa, eu preciso entender para onde a empresa está indo e qual o grau de relevância do meu setor para contribuir para o quê? Para todo o planejamento, para toda a visão e o alvo que a empresa tem e o que eu preciso fazer para levar esse meu time do A para o B. Você entende que é uma construção de informações que algumas vezes tu pergunta para colaboradores, para líderes, e aí, qual é a visão da empresa no teu setor? Qual é a visão clara? Me explique em 30 segundos qual é a visão clara do teu setor agora, que nós estamos nessa época do ano, até o final do ano. Com relação a indicadores, com relação a ações, como você vai saber se você realmente está indo no caminho certo ou não. Quando você fala com alguns líderes isso, a pessoa fala, e o que eu respondo? O que eu vou falar? Porque se ele não tem a clareza, você já começou a descobrir qual é o problema daquela empresa. Alinhamento de visão, de percepção, tem uma clareza lá de cima. Tem várias empresas que nós começamos a fazer o trabalho a partir dos donos para baixo. Se são sócios, alinhamento de visão dos sócios, alinhamento de visão, de valores, de percepções.
Sabe, qual o ritmo? Se você tiver um sócio querendo ir no ritmo a 50 por hora, e tem outro que tá a 100, tem outro que tá a 80, tem outro que tá estacionado, meu amigo, a possibilidade de dar problema é muito grande. Verdade. Sabe, porque não tá com alinhamento de valores, alinhamento de visão, de missão. Eu até falei algo no dia que o João tava lá, na mentoria que ele participou, que a missão, visão e valores de uma empresa, ela não é igual à Bíblia, que foi escrita há 2, 3 mil anos atrás e é imutável, não pode ser mexida. Não, ela pode ser atualizada, porque aquilo que me trouxe até aqui não significa que vai ser 100% da mesma forma para me levar para o próximo nível. Eu preciso verificar, com relação aos valores, quais são os valores que compõem a minha empresa hoje. E dentro desses valores, tá? Hoje, para eu poder chegar no próximo passo que eu quero, estão lembrando que eu falei do degrau? Eu estou no degrau, como que eu faço para ir para o próximo? Com relação a valores, eu preciso verificar. Eu tenho um valor aqui que é o valor X. 100% dele eu preciso manter para eu chegar no próximo, ou eu posso flexibilizar ele para 80 para poder aumentar esse outro para 60, para 70. Você entende? É essa visão, primeiro, de quais são os valores, e segundo, de quais são os valores que vão permitir eu ir para o próximo nível. Isso é essencial, que é colunas. Essa mesa aqui, ela está aqui firme dessa forma, e o que está mantendo essa mesa firme dessa forma são os pilares que compõem ela. E alguns pilares que compõem uma empresa, dentre eles os valores, são muito importantes ser revisto de tempos em tempos, para que a estrutura não seja comprometida. Algumas vezes você não sente mais a estabilidade que tinha alguns anos atrás, porque os pilares que mantinham alguns anos atrás não são os mesmos para agora. Existe a deteriorização que acontece com pilares físicos. Imagine com pilares de uma empresa. Sabe, a visão vai se perdendo, o comprometimento vai se perdendo. E o líder tem a ver com esse aspecto. O líder, ele precisa ter uma visão 360 graus. Uma mentalidade 360 graus. O líder, e como que é o 360 graus? É para todo lado. Ele precisa lidar muito bem com quem está acima, com quem está nos pares, quem está abaixo, quem está à frente, quem está atrás. Ele precisa ter olhos para frente. Ou seja, a mentalidade de um líder com relação ao futuro é essencial para o resultado da empresa. Agora ele tem que ter olhos para trás também. Ou seja, cara, o que eu fiz lá atrás, que isso é a maturidade de um líder. O que eu fiz lá atrás, que foi muito bom, e que eu hoje não posso fazer, hoje eu posso fazer e aprimorar para melhorar o resultado. Agora, o que eu fiz lá atrás que não foi bom e que hoje eu não posso fazer, que senão vai destruir minha empresa. Então, esse olhar para trás, olhar para frente, o olhar para cima, o olhar para baixo, são competências muito especiais. Aí tem pessoas que estão falando, pô, Estevão, caramba, mas eu não tenho isso. Tem que desenvolver. É tempo de dedicação de conhecimento. Essa é a nossa habilidade. Preparar pessoas e líderes. Tem pessoas que, cara, não estão preparadas. Ela, sabe, ela foi jogada na Lagoa de Jacaré. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa história. Em segundos eu vou falar pra vocês. Tem pessoas que foram jogadas na Lagoa de Jacaré. Tinha um sultão lá do Oriente Médio, tá dando aquelas festas, que você sabe, festa incrível. E ele tava lá e ele ficou animado na festa lá, tinha uma piscina grande. E aí ele falou o seguinte, ó, cara, eu quero falar pra vocês o seguinte, tá cheio de jacaré aqui na piscina. E hoje, quem pular nessa piscina e atravessar ela toda até o final e chegar aqui onde eu estou, que era onde que estava ali o trono dele ali na parte dos fundos da piscina, falou, vai ter 1/3 do meu reino, vai casar com a minha filha e vai sentar já do meu lado a partir de hoje. Aí tá, aí volta a música. Voltou a música, lá tá todo mundo com música lá, o pessoal se divertindo. O pessoal nem deu atenção, porque falou, que é um louco que vai fazer isso. Daqui a pouco, no meio da festa, do nada, escuta o barulho. Plaf! E daqui a pouco vira uma pessoa lá dentro, o cara começou a dar soco no jacaré, batendo no nariz, batendo. E daqui a pouco viam que o cara tava me sangrando, que o jacaré mordendo ele. E todo mundo parou, a música parou. O sultão levantou e ficou olhando e falou, cara, que cara é esse? E o cara já tava na metade da piscina batendo
batendo, dando soco, fazendo tudo. Daqui a pouco o cara chegou até a ponta, perto do sultão, saiu todo ensanguentado, todo rasgado, e todo mundo olhando, ninguém mais dançava, todo mundo só olhava para aquele homem. Que homem! A filha já ficou em pé, porque, cara, meu futuro esposo. E eu olhando para ele, e daqui a pouco eles falaram, já vai preparar a roupa, já prepara tudo, ele vai tomar um banho, chama os médicos para cuidar dele. Mas antes disso, eu quero conhecer quem é você, esse homem mais corajoso que eu já vi na minha vida. Eu falei isso, mas eu não imaginava que poderia alguém fazer isso. Fala, quem é você? Como que você entrou naquela piscina e quem é você que te trouxe até aqui? Ele falou, não, antes de falar qualquer coisa, eu quero saber quem foi o safado que me empurrou pra dentro dessa piscina. O cara caiu e todo mundo achava que era o cara corajoso, mas foi jogado pra dentro da piscina. Algumas vezes eu vou falar pra você, nós somos jogados pra piscina de jacaré. E aí chegou, depois de estar lá dentro, o cara vai bater no jacaré, vai... E tem muito líder que é assim, cara. O cara tá numa empresa, mas ele foi jogado na piscina de jacaré, cara. Aí tu fala, pô, mas eu não sei lidar com jacaré. Cara, tu vai aprender, cara. Tu vai ser arranhado. Aí o cara fala, quase morri. Agora, tem como você se preparar para aquilo que você tá fazendo. Eu gosto muito de uma frase do... Gostar do jacaré, né? Eu gosto muito de uma frase do Benjamin Franklin que fala que investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Então, assim, você parar e se dedicar um tempo para o estudo, para o autodesenvolvimento é muito importante, porque isso gera o quê? Crescimento. Crescimento mental, comportamental, de ferramentas, de estratégias para você lidar com o teu dia a dia. Então, isso é maravilhoso, né? Eu já tive dessa história do jacaré. Olha aí. Você contou com uma excelência. Olha aí. Foi muito legal, muito legal. Que maravilhoso. Tudo que você começou a contar, eu já comecei a rir, né? Pô, até vou tirar aqui. Maravilhoso. Tá gostando? Gostou da história do jacaré? Deixa aí, seu viu? like, compartilha o episódio, se inscreve no canal. Isso é muito bom, né? Isso demonstra, assim, algumas vezes a gente acha que... A gente olha de fora, né? E a gente acha que, caramba, olha como é que o cara é sortudo, olha o que ele faz. Mas ninguém sabe os bastidores, cara. né? E uma forma de você se desenvolver como líder é aquilo, treinar essas competências. Você pode perceber que, igual técnico de futebol, tem técnicos que estão preparados para o campeonato local. E estão preparados para ser técnico no Brasil. Mas eles precisam treinar novas competências para poder treinar times europeus. Eu queria pegar um pouco desse aspecto, que eu vou falar de uma situação que estava aqui engatilhado, que você trouxe, que eu queria fazer só um paralelo, que vai ser, acho que vai ser um bom gatilho para você. Que é... Tem muitos líderes, em muitas empresas, que o teórico, o conteúdo, se sabe muito. Muito. Mas na hora de liderar, tem que virar uma chavinha que muitos deles não conseguem virar. E eu acho que é muito desse aspecto que você trouxe de um técnico de futebol. Tem muitos técnicos de futebol que sabem muito do teórico, sabem muito, mas quando vai no campo e bola, que é a mesma coisa do dia a dia de uma empresa, etc., falham. E eu queria saber como é que também até essa mentoria de uma liderança na hora do fracasso, entre aspas, né? Não acho nem a palavra certa seria fracasso, mas de um resultado negativo, etc. Sim. Enquanto tu estava falando, eu imaginei algo que... Tem a palavra que vocês já ouviram falar várias vezes, chamado ego. O ego de uma pessoa. O Einstein, sempre eu trago referências, porque são pessoas que a biografia me encanta muito. Ele falou, quanto maior o conhecimento, menor o ego. E quanto maior o ego, menor o conhecimento. Porque tem pessoas que estão tão infladas, se achando o tempo todo que são melhores, se sente o tempo todo como melhores, e tu se sentir bom, incrível, não é o problema. Isso é essencial. Igual que eu tô falando com vocês aqui, eu não tô me sentindo melhor do que ninguém, mas eu tô sentindo aqui que, caramba, eu sou a pessoa certa pra estar com vocês aqui hoje. Mas eu não tô me comparando com ninguém. Eu não tô me sentindo melhor ou pior do que alguém. Eu tô falando de mim. Agora tem pessoas que o ego tá tão inflado que, como líder, ele não consegue conduzir, não gera conexão. Porque existe uma ferramenta chamada rapport, que eu até comentei com vocês, vem do francês, que significa sintonia, conexão. É conexão por neurônio espelho.
existe uma parte aqui no cérebro, o neurônio esse que é o responsável por gerar conexões. Por isso que quando eu bocejo e a pessoa dá vontade de bocejar, é porque foi ativado o neurônio espelho da repetição. E isso, o que faz eu gostar ou não de uma pessoa, também passa por esse aspecto do rapport. Então, eu olho naquela pessoa algo que me encanta, algo que faz sentido. Caramba, eu gostei daquela pessoa porque tem alguma coisa que ela fez e que fez eu gostar dela. Algumas vezes é a reverberação interna de uma pessoa. Tem pessoas que se o tempo todo ela está se sentindo melhor do que alguém ou do que um grupo de pessoas, isso desconecta muito. Porque a informação que eu estou gerando no campo vibracional é frequência mesmo, é frequência em hertz. Eu estou gerando uma vibração de superioridade que me desconecta do outro. Isso não pode ser confundido com autoconfiança, né? Não, líder. Então, eu ser autoconfiante é uma comparação minha comigo mesmo. É a melhor versão do Estevão. A grande questão é quando você ultrapassa essa sensação para comparações externas. Eu sou melhor do que o outro. Isso é um princípio da desconexão. Eu me sentir melhor do que o outro não é uma vibração propícia para a conexão. Eu tenho que me sentir a cada dia melhor do que eu mesmo. Sabe, eu tô hoje na minha melhor versão. Esse é um comando que te dá uma vibração incrível. Igual hoje, quando eu tava vindo para cá, não teve espaço na minha mente para o Estevão tá mais ou menos. Vocês estão pegando o Estevão aqui na alta performance. Eu tô aqui e pode ver que na minha mente vai fluindo comparações, vai fluindo informações, vai vindo. Por quê? Quando eu estou na minha alta performance, é isso. Os exemplos, as situações começam a vir de uma forma o tempo todo, constante. Porque é a alta performance do Estevão. E o que eu fiz? Cara, não tem espaço no meu diálogo interno enquanto tá vindo pra cá, de o Estevão tá mais ou menos. Você está naquele dia, não, hoje é o dia do mais ou menos. É porque eu estou criando aquela realidade. Eu estou falando comigo que eu posso ficar no mais ou menos. Você entende? Imagine uma coisa. Se o teu pulmão ele falasse, não, hoje é o dia do mais ou menos, hoje eu vou dar uma oportunidade de eu ficar mais ou menos. Imagina se teu coração... Então, assim, se internamente sempre ele tá funcionando bem, por que eu não posso estar na minha alta performance todos os dias? Você entende que é uma programação mental? Ah, Estevão, mas hoje é o dia de descanso. Cara, eu posso descansar em alta performance. E o que significa descansar em alta performance? Tem pessoa que não consegue relaxar. Ela tá ali, ela vai no cinema... E o celular tá o tempo todo aqui, virado aqui com notificações, com ligações. Cara, tá com um tempo totalmente improdutivo, porque ela tá no cinema pensando no trabalho. E ela tá no trabalho pensando no cinema. Tudo por quê? Pô, eu preciso relaxar. Mas quando ela vai relaxar, ela não consegue dar um comando pra mente para aquilo. Então, se eu estou num local, num ambiente, pensando no outro, não importa se é o momento de relaxar ou não, cara, é sinal que a minha mente está desarrumada. Eu preciso arrumar. E como começa isso? Com produtividade. E um dos princípios da produtividade é o seguinte. Sempre se antecipe aquilo que vai acontecer. Como que é se antecipar? Se antecipar com planejamento. Se eu vou começar um novo dia, eu preciso planejar aquele novo dia antes de começá-lo. E quando que eu vou começar? No máximo, 20 minutos antes de dormir, você começar a pensar naquele próximo dia. Momentos antes de dormir, e tem um livro que eu gosto muito, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Ele fala sobre os 20 minutos antes de dormir e os 20 minutos depois que você acorda. Aquilo dali é muito importante porque o que você está pensando durante o dia é como se fosse semente que você está lançando e que vão germinar no teu inconsciente durante o momento que você está dormindo. A tua mente não para. Ela fica numa onda cerebral menor, mais baixa, por isso que você repousa o teu corpo, só que ela está em funcionamento. Ou seja, aquilo que eu estou pensando, semeando com pensamentos, padrões durante o dia, vai germinar à noite. Se eu quero mudar meu inconsciente, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu estou pensando durante o dia. E o que significa ter cuidado? Cara, tirar da tua mente aqueles pensamentos que não são propícios. Cara, sabe os medos bobos que são gerados pela nossa mente? Cara, pô, aquele fulano ali, eu acho que tá de marcação comigo.
o ciclano tá isso. Poxa, eu acho que eu tô num momento complicado da minha vida. E a maior parte desses diálogos internos não tem sentido nenhum. São apenas aquilo tecnicamente chamado de sabotadores. E uma técnica para vocês, até utilizar no dia a dia. Pega a ponta da língua e bota no céu da boca. Quando você pega a ponta da língua e bota no céu da boca assim, ó, dessa forma, eu emudeço meu diálogo interno. Faz um teste aí agora. Coloca a ponta da língua no céu da boca agora. Internamente, como é que vocês ficaram? Qual a sensação que deu internamente pra vocês? Pode traduzir com a palavra que vier. Nada, vazio. Vazio, Tá vazio vazio, mesmo, é isso. Parece que eu tô concentrado. O que é o vazio? Eu tô concentrado em deixar a ponta da Isso, da porque é um língua no céu da movimento involuntário da fisiologia e quando você faz, tu tira foco de todos os pensamentos. Ou seja, automaticamente todos os pensamentos para. boca. É verdade. Eu dei uma estratégia fisiológica pra vocês entenderem. Cara, e tem momentos assim que quando você tá, imagina que tu tá numa reunião, tá no momento e começou a vir vários diálogos internos. Cara, tudo que você tá ouvindo internamente, que não tá sendo bom pra tua produtividade, tu tem que parar aquilo. Só que tem pessoas que não conseguem parar porque não tem ferramenta, não tem estratégia. Eu acabei de dar pra vocês uma coisa simples aqui, mas quando você tem o simples e usa no dia a dia, cara, o que vai mudar? A tua performance. Eu vou fazer melhor aquilo que eu faço. Você tem como tomar um banho em alta performance? Cara, o que é tomar um banho em alta performance? Cara, eu tá aproveitando aquele momento. Meu corpo e minha mente tá naquele banho, cara. Eu tô aproveitando aquele momento. Eu tô sentindo a água. Eu tô desfrutando daquele banho. Já viu aquele momento que você toma um banho, cara, e você pareceu um boneco, cara? Você nem percebeu, daqui a pouco tu já botou a roupa. Cara, tu não desfrutou daquela água, cara. Sabe, o desfrutar alta performance, a excelência, ela é treinada nos detalhes, cara. Se eu vou fazer um café pra família, eu vou fazer o melhor café, cara. Eu não vou fazer um café mais ou menos. Ah, não, porque passa. Cara, lembre-se que a tua mente tá o tempo todo sendo domesticada, domada, adestrada. Se eu faço um café mal, e deixo, porque, pode passar, significa que lá no teu dia a dia vai ter algumas coisas que você vai relevar porque a tua mente já está sendo adestrada para o mais ou menos. Então, como que eu começo a mudar? Até uma dica para todos que estão aqui. É claro que a gente tem formações, a gente tem pós-graduação, MBA, a gente tem cursos, a gente tem mentorias, mas eu já tô dando algumas dicas práticas aqui para que vocês entendam. Falar para você, ninguém passa pelo Estevão, se fizer um compromisso no início de fazer o que a gente vai ensinar, sem mudar a performance. E quando eu falo de Estevão, eu tô falando daquilo que nós ensinamos. Não tem como. Toda pessoa pode ser reprogramada, cara. Só, claro, não tem como ensinar a pato a voar. Eu tenho que mudar a mentalidade de pato pra águia pra poder voar voos altos. E algumas vezes demora um pouco mais, dependendo do voo. Imagine, já teve casos meus que, sucessão, o cara pegou lá para um filho, eu quero que ele seja o meu sucessor. Por quê? Não, porque eu gosto dele, eu quero que seja ele. Aí eu vou ver a pessoa, a mentalidade, eu tô fazendo uma metáfora aqui, tá? Não compara. É de pato. Ou seja, cara, não tem uma mentalidade para poder gerir uma empresa daquela. O que vai ter que ser feito? Trabalho de base, cara. É igual no futebol. Ensinar a dar passe, ensinar a cruzar, ensinar a como que se posiciona na defesa no momento do escanteio. É como se fosse um trabalho de base. Tem jogador, cara, que é fundamento. Trabalhar fundamento da mente, do comportamento, de liderança, de gestão. É aquilo como se fosse um jogador mesmo da base. Mas aí quando você tá fazendo esse processo de mentoria e já aconteceu o caso, porque pode acontecer também, de ter o cara que não aceita esse tipo de situação, que tem um ego muito inflamado, ou tipo assim, esse tipo de coisa, não, isso aí é bobagem. Perfeito. Porque pode acontecer, tem um certo estereótipo, um preconceito, um pré-conceito. Com certeza. Eu vou falar pra você, quando não dá certo, você poderia perguntar, Estevão, quando não dá certo? Isso. Quando não dá certo? É quando, e eu pela experiência, eu já faço um pré-diagnóstico antes de começar qualquer jornada. Então, quando eu pego alguém que está vindo e que tem uma margem muito pequena de mudança, de flexibilidade, se ela acha que o que trouxe ela até aqui já é suficiente para levar ela ao próximo estágio, o Estevão não vai fazer mudança nenhuma naquela pessoa.
pessoa tem que estar aberta. O primeiro nível seguinte que eu vejo. Mas nem... eu vou falar pra você, o primeiro nível é o seguinte, cadeado fechado ou cadeado aberto? Sim. Estevão, mas tem como o cadeado tá meio aberto? Cara, aí eu te pergunto, um cadeado, um cadeado tem como ele tá meio aberto? Não, ou ele tá aberto ou tá fechado. Estevão, mas tá totalmente aberto? Não, é só tá aberto. É assim, pra tudo na vida, pra tudo na vida, cara. Para pra pensar, não, mas eu não tô muito aberto. Não, é que tá fechado. Não existe meio termo, tem coisas que é binária. Pra algo na vida, poxa, eu tô querendo muito começar aqui na empresa, mas poxa, eu quero trabalhar na Viriato, mas eu não sei, cara, é porque tá fechado, não tá aberto ainda. Quando abre, tu sente abertura. E não só a pessoa, mas quem tá se relacionando com aquela pessoa. Quando um líder tem uma visão treinada, ele consegue captar o primeiro princípio para você conduzir pessoas. Você não consegue conduzir ninguém que tá com o cadeado fechado, cara. Primeira ação, cara, sem dar um passo é abrir o cadeado. Você vai conversar 1, 2, 3, 4, 5... Cara, enquanto o cadeado não abrir, tu não vai sair daquele lugar, cara. A pior coisa é você achar que você tá conduzindo um grupo, mas tu tá, imagina, com um grupo de 10 pessoas, sendo que das 10, 7 estão com o cadeado fechado. É perda de tempo, é perda de energia, é perda de dinheiro. Sabe, por isso que, tem vezes que eu vou fazer um trabalho de mentoria individual com um grupo. A primeira coisa, cara, é com quem que eu vou fazer? Eu tenho um pré-diagnóstico para entender na prática, através de estratégia, de perguntas, de verificação de onde a pessoa quer chegar, o cadeado. Porque senão é perda de tempo para mim. O Estevão vai ganhar o dinheiro, tá? Mas eu vou ser sincero, nesse momento da minha vida, eu não faço só um trabalho, e isso foi uma chave lá atrás. Mesmo antes de ter, eu comecei a ter um padrão. Eu não quero fazer algo só pelo dinheiro, porque o resultado meu vai ser comprometido. Se eu fizer só pelo dinheiro, eu vou mexer com a essência do Estevão. Eu sei que internamente minha vibração vai estar apenas uma vibração financeira. Eu não vou estar com o meu todo. E isso é muito importante, porque eu vou falar para você, mas Estevão, é porque você já atingiu um nível financeiro. Não, eu conheço pessoas na sua história, e você pode pegar em biografias, pessoas que ainda não tinham, mas já eram. Ou seja, não, eu faço quando eu tô com todo envolvido. Se eu não tiver com todo envolvido, se eu não tiver acreditando, eu não faço. É isso que vai diferenciar. Tem pessoas que esperam ter para ser. O ideal o quê? É o ser antes de ter, cara. E o quê? Cara, essa chave, parte financeira. Isso é bem interessante, até para vocês entenderem, João e Júnior, e o pessoal que está assistindo. Se você não for, e o que é ser? É você ter uma identidade, camadas internas de preparação para você lidar com aquilo que você vai alcançar. Vamos pensar no lado financeiro. Eu tive um livro que eu lancei em 2017 chamado Desperte para a Liberdade Financeira. Esse livro é um livro interessante, focar na parte financeira, mas não é indicando parte técnica, investe na bolsa X, Y, Z. Não, é a parte estrutural interna, mental, comportamental. Fala da jornada do Estevão, do que eu vivenciei, do que eu identifiquei em pessoas. As pessoas, quando não estão com uma estrutura interna pronta para lidar com milhões, os milhões podem vir, mas só é questão de tempo para os milhões se tornar milhares. Daqui a pouco se tornar dezenas. Daqui a pouco acabou. Vocês que lidam com a parte financeira de empresas, vocês sabem muito bem disso. Na prática, vocês têm muitos exemplos. Tem gente que não tá preparado. Tem gente que não tá preparado. Não tem. Dentro do trabalho financeiro até que vocês fazem, tem que ter um pilar muito importante. O trabalho interno da estrutura mental, comportamental, para que a pessoa saiba lidar com os milhões que vão chegar para ela. Eu tive um momento na minha vida, e eu não tenho receio nenhum de falar, que eu comecei a gerar milhões, só que eu não estava preparado. E o que acontece? Os milhões se tornaram milhares. Eu vivi isso. Eu não estou falando de uma história de um fulano, do ciclano. Eu como Johnny Estrela. Eu vivi. Só que o que acontece? Para pensar na parte financeira, existem 4 pilares muito importantes. Parte financeira até que eu falar no meu livro. Resumindo, ganhar, gastar, economizar e investir. É aquela conta básica financeira. 4 pilares. Ganhar, gastar, economizar e investir. Tem pessoas que um dos 4 já está desbloqueado.
tem pessoas que ganham muito. Cara, tu vê pessoas que, pô, o faturamento é incrível. Cara, mas a saúde financeira tá totalmente comprometida. Por quê? Vai nos outros 3. Entendeu? Tem pessoas, não, cara, que no gastar, a pessoa, cara, ela pensa 3, 4 vezes, faz orçamento, tarará. Mas o ganhar tá comprometida, não consegue aumentar o faturamento. Tem pessoas que é na conta, de mais com menos sempre tá 0 a 0. Ela não consegue economizar. E tem gente que até economiza, mas não sabe investir. Bota no lugar errado. Então, Estevão, dos 4 pilares, ganhar, gastar, economizar e investir, qual é o mais importante? Os 4. Os 4, Porque se algum estiver comprometido, é a lei da liderança, chamada a lei do elo mais fraco. Ou seja, o elo desses 4 elos da parte financeira, ganhar, gastar, economizar e investir. Se algum desses não tiver bom, na hora da pressão, é ali que vai romper. É verdade. Faz sentido? Faz, com certeza. E é que você está falando assim, eu acho que não existe você ter sucesso quando você empreende sem um propósito, né? Porque para você dar certo no seu negócio, você tem que investir e que o propósito seja maior, é o que você está falando, seja maior do que o resultado, né? Cara, eu não tô preocupado se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou perder dinheiro. Claro que ninguém quer perder dinheiro. Sim. Mas assim, o propósito daquilo que eu tô fazendo, pra mim, é mais relevante do que o meu resultado. O resultado. O que você falou, Júnior, é muito especial, porque tem uma ferramenta chamada níveis neurológicos, que são chamados níveis de percepção, que começam a ter, que nós temos níveis de percepção sobre aquilo que eu faço. O primeiro nível é o nível ambiente. O que é o nível ambiente? É o que está acontecendo aqui, que você está vendo. É isso daqui. Só que abaixo, para isso estar acontecendo, tem o nível das capacidades. Ou seja, qual é a capacidade que eu tenho para poder gerar aquilo? Aí depois tem o nível dos comportamentos. Ambiente, comportamento, capacidade. O comportamento é o que eu faço no nível ambiente. E aí o que eu faço tem a ver com as capacidades que eu tenho. Aí embaixo tem o quê? Crenças e valores que eu trago com relação àquilo que eu faço. Abaixo disso tem o que? Nível da identidade. Quem eu sou para fazer o que eu faço, para gerar o resultado. E aí, mais lá no profundo, tem um nível, que é o nível de propósito, legado. Que é o nível mais profundo, que tem que ser o principal, o primeiro. O porquê eu faço o que eu faço. Tem pessoas que, nesse nível, está comprometendo a sustentabilidade. Porque se tu começa a fazer algo apenas para você ganhar a tua liberdade financeira, o que significa? Que quando você alcançar, a tua motivação vai embora. Verdade, Tem pessoas que no meio do caminho tu vê, por que a pessoa se desmotivou? Porque o combustível que fez ela começar era aquele combustível. Se era dinheiro, alcancei dinheiro, acabou a motivação, cara. Não vou continuar. Então eu preciso visitar. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tô desmotivado? A desmotivação e a motivação são indicadores do combustível. E o combustível faz eu entender qual é o alinhamento interno que eu tenho com isso que eu faço. Aí tu pensa no propósito. O propósito é algo muito especial. Eu falar pra você, se você for perguntar, Estevão, qual é o seu propósito? Eu vou falar pra você, tem um lema lá no local que o João entrou, que é na nossa sede do Instituto, ali na Barra da Tijuca, ali no Barra Square, tem uma frase chamada desperte seu potencial. É uma frase que resume nossa missão e nosso propósito. Meu propósito é, cada contato que eu tiver, eu quero que vocês saiam melhores aqui depois desse podcast. A minha sensação, eu só vou ter a sensação de dever concluído se vocês estiverem pelo menos 1% melhor do que o momento anterior ao Estevão. Mas esse propósito não tem a ver só com fora. Eu coloco como definição pra mim, eu preciso sair desse encontro aqui melhor do que eu entrei. Eu não quero continuar da mesma forma. Eu não quero que o Estevão seja um Estevão defasado. Ou seja, o Estevão é aquela mesma versão. Não. Eu me rejeito a isso. Internamente, dentro de mim, eu fico lidando com novos dias, como novas possibilidades de melhorar, de despertar o meu potencial, de aprimorar meu potencial. E eu quero gerar isso na vida das pessoas. Porque se eu não tenho essa vibração, eu não consigo gerar aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não sinto, aquilo que eu reverbero. Se você quer levar um time, falando da liderança, do A para o B, eu preciso ter clareza do propósito.
Eu preciso entender, se eu tô naquela empresa... É por isso que aí você bota um líder que só tá ali na empresa para pagar conta. Ele só tá ali. Eu tô ali porque eu tenho que ganhar meu dinheiro, porque senão minha família vai sofrer e daqui a pouco eu não vou ter dinheiro para poder pagar o sustento dos meus filhos. É claro que tem que pagar, claro, mas isso é nível ambiente. Eu preciso atrelar aquilo... O propósito. Eu vou ganhar meu dinheiro? Claro, a pessoa vai se tornar muito mais valorizada. Vou falar pra você, quem é dono de empresa sabe que algumas vezes, até sem ferramenta, sem técnica, que tem gente aqui é muito orgânico, original, né? Não tem nem parou muito pra estudar. Mas já tem uns feelings, sabe aqueles feelings? Sim. Cara, eu gostei dessa pessoa. Mas ele não sabe traduzir, mas é porque de uma forma orgânica ele identificou a vibração daquela pessoa, que ela tá conectada. Sabe aquele senso de identidade com relação à empresa, de dono? Cara, eu lido, não é porque isso aqui é meu, mas é porque é como se fosse meu. Cara, eu gosto de estar aqui porque eu me conecto com a missão, com o propósito da empresa. Para mim, eu quero ajudar os clientes, eu quero ajudar a nossa empresa a poder crescer. Cara, quando essa pessoa tá com essa vibração, ela vai receber o salário e daqui a pouco, quando surgir uma função, daqui a pouco, do nada vem na mente do dono. O fulano. Por que o fulano? Porque a vibração dele tá conectada com o propósito. E aí, se eu perco isso no meio do caminho, eu vou falar pra você, ou tu resolve ou sai, ou pede pra sair. Falar, não, é perda de tempo, o tempo passa. Se vocês forem pensar no tempo, e algumas vezes eu penso de propósito pra gerar dor em mim, falar pra você, qual é a média que as pessoas vivem hoje, falando de uma vida de anos confortável? Uma média hoje, vocês têm 80. 80. Então, se você for ver a expectativa de vida no Brasil... de 70 já é vida enfadonha. Tem isso. É enfado e canseira, né? Até Salomão falou isso. Se você for pensar, a expectativa de vida hoje no Brasil é isso, 76, 78 anos. Vamos botar 80. Só 80 aniversários, cara. Tu começa a pensar nisso, tu fala, caramba. Então quem tá com 40, só tem mais 40, cara. 40 aniversários. Como que eu vou lidar com os próximos 40 aniversários? 40 natais? Porque quando a gente pensa em anos, é algo mais longínquo. Quando a gente pensa em dias dessa forma, que acontece uma vez por ano, e aí eu falo, cara, se a gente tá vivendo com a coisa mais importante que é o tempo que nós temos. Vou falar pra vocês, eu estar aqui com vocês, vocês estarem comigo, nós estamos dedicando uns para os outros a coisa mais importante que nós temos, cara. Que é o nosso tempo. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. A pessoa que está assistindo aqui, é incrível que está vendo a gente aqui agora, poderia estar fazendo qualquer coisa, mas está aqui, ó, ouvindo, ou botou o áudio aqui e está escutando. O cara está dedicando a coisa mais importante da vida dela. E essa pessoa agora vai deixar um like. Vai, tem que deixar. Caraca, olha aí. Gostou? Aí. Caraca, essa foi boa. Aí, foi no Times certinho. Aproveita e fala do Podverso também, cara. Olha aí. Isso é muito importante. E quando nós entendemos isso, cara, nós começamos a deixar de ser mais ou menos. Eu tô tomando esse café aqui, deu uma golada. Cara, tem gente que tem um padrão de café requentado, cara. O tempo todo é mais ou menos. E qual é o nosso objetivo? Cara, é ser intenso, ser o melhor, alta performance no que nós fizermos. E o que leva isso? Pra vida pessoal, cara. Se eu tô com meu filho, com a minha filha, eu desconecto de tudo, me conecto totalmente a eles. Não tem como eu me conectar sem desconectar. Guardem isso. A nossa mente não tem como estar conectada a muitas coisas ao mesmo tempo. Se eu tô conectado com tudo, eu não tô conectado com nada. Então, se eu tenho que me conectar com alguém, esse é o poder da presença. Tem pessoas, cara, que são incríveis, porque quando você está na frente daquela pessoa, tu sente ela presente. Fala, cara, aquela pessoa tá na minha frente, cara. Tô sentindo ela. Ela tá ali. Eu não sei se vocês estão sentindo, assim, a presença do Estevão aqui. Até quero um feedback de vocês. Vocês estão sentindo eu como um todo aqui? Sim. Porque, cara, minha mente não tá vagueando. Tanto que eu falei que você vê que quando ele se apresentou, a gente apresentou ele, já viu os brilhos nos seus olhos, entendeu? Assim, você vê que você faz o que você tá fazendo é com paixão. Você não tá aqui por uma agenda. Não. Você realmente quer estar aqui e quer participar. E você entende que esse reflexo no meu corpo, de mostrar, até porque os olhos, né, é um componente muito profundo que demonstra muito, né, um pouco de como a pessoa está, de como está acontecendo a mente da pessoa. Então, assim, por que eu tô aqui? Porque eu não tô deixando minha mente vaguear. É até um livro que eu acho que tu tá lá no grupo lá da mentoria, que nós indicamos nessa semana, chamado O Poder do Agora. Sim. Que é o quê? Ali são estratégias para você treinar
cara, está aqui 100%. Aí você fala, Estevão, poxa, não tem como estar 100%. É mais próximo disso. Tem pessoas que estão com o corpo no local, mas a mente está o quê? Pô, fulano, será que fulano me respondeu? Sim. E um sabotador muito grande para alguém é aquele negócio chamado notificação, cara, no celular. Isso tendenciona a pessoa para o SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, que ela tá olhando para cá e daqui a pouco começa a vir o TikTok, começa a vir, e isso é muito sério. Então, como uma estratégia para vocês? Cara, oi? Eu sou um cara que sou meio que TDAH, né? Eu tô aqui, até que agora eu tô melhorando um bocado, mas eu tô aqui, mas daqui a pouco eu tô viajando, tô pensando. E até esse negócio, eu tava conversando com um psiquiatra, que ele é belga, é uma autoridade hoje na avaliação neuropsicológica no Brasil. Gosto muito dele, o François. Ele é belga, mas ele tá aqui no Brasil. E o que é avaliação neuropsicológica? Aquela avaliação que é feita para detectar alguns padrões, entre eles o TDAH. E ele falou que no Brasil hoje está tendo uma percepção um pouco equivocada, que as pessoas botam tudo como TDAH. A pessoa tem a síndrome do pensamento acelerado, ou seja, por quê? Olha a quantidade de informações que você está tendo acesso. Sabe? É muita informação. Falar para vocês, teve uma pesquisa que foi feita na neurociência, que uma criança... Preste atenção, hein? Uma criança, isso é muito interessante. Uma criança com 7 anos, hoje, tem mais informações na sua mente do que o rei Nero, que era o rei de Roma, tinha na época que ele reinava em Roma. É impossível. Olha só, uma criança com 7 anos tem mais informações. É verdade. É isso. Sim, sim. É verdade. Sabe por quê? As informações entram hoje através dos aspectos eletrônicos. E a cor, o áudio, as sensações, isso tudo é informação. O que é informação? A informação é aquilo que é captado pelos 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. A única forma de entrar informação para você é através dos 5 sentidos, não tem outra. Até existe, hoje, os 5 está se tornando 7, porque um dos aspectos que estão sendo estudados agora é a sensibilidade. A sensibilidade de captação vibracional. Que isso também. Mas, assim, eu nem vou entrar... Hoje a ciência tá indo para esse âmbito. Que é o quê? Você sentir a pessoa. Mas eu quero colocar isso também como uma parte da sensação dos 5. Então, se eu tô sentindo, vamos botar que tá dentro dos 5. Então, isso tudo é informações. E nessa época do Rei Nero, cara, o que tinha de informação? Eram informações muito menores do que nós temos hoje. Só tinha informação de quem cercava ele ali, né? As pessoas que se comunicavam com ele. Você entende? Então, assim, aí como que você lida com isso? Se o tempo todo tu tem que ter momentos... Mais uma dica técnica para vocês. Para que você possa diminuir a velocidade, porque quando eu falo do SPA, da síndrome do pensamento acelerado, que até um professor meu, né, que trouxe essa percepção, que foi o Augusto Cury, é o quê? Da velocidade da mente. E o que eu tenho que fazer? Para diminuir a velocidade, eu tenho que diminuir a onda cerebral. Hoje, se você botar um eletrodo aqui, você vai captar quantos hertz que estão por segundo que está a minha mente. Nesse momento, a minha, pelo fato de eu estar falando, gesticulando aqui com vocês, está entre 12 a 16 hertz por segundo. Essa aqui tá, vocês vão ver. Se eu tivesse um pouco mais intenso dessa forma, falando dessa forma, já bateria até uns 20. Mas se eu começar a reduzir um pouco mais e começar a diminuir a minha fala, isso é verdade. Diminuir... Isso é verdade. Aqui agora, pausar, tu vai sentir o teu corpo um pouco mais pausado, mais relaxado. Caraca, doideira. E isso tudo o quê? O meu corpo, ele demonstra como está a minha onda cerebral. E se eu tô com pensamentos muito acelerados, primeira estratégia, diminui com a respiração a tua onda cerebral. E como que você faz isso? Qual vai ser o resultado? Eu vou mostrar para vocês. O resultado o quê? Você vai diminuir a velocidade de pensamentos. Aí o que você faz? Faz uma estratégia 4x4x4, que é da seguinte forma: você vai inspirar durante 4 segundos, você vai segurar o ar durante 4 segundos, você vai soltar o ar durante 4 segundos e você vai relaxar durante 4 segundos. Então, eu fiz isso agora. Isso. Se alguém tiver, por exemplo, tentou, eu tô com a minha mente, cara, tá, o que tu faz? Tu vai inspirar assim, vamos fazer, vamos lá, vou inspirar. Inspirando agora, vamos inspirar juntos aqui agora. Vamos lá. Já. 1, 2, 3, 4, segura o ar. 1, 2, 3,
4, solta durante 4. 1, 2, 3, 4 e relaxa normal. Respira normal. 1, 2, 3, 4. O que você faz? Repete isso mais 2 ou 3 vezes. Isso em qualquer lugar que tu tiver. No carro, antes de começar uma reunião, antes de dormir. E aí o que tu faz? Na hora de relaxar, tu bota a ponta da língua no céu da boca. O que tu fez? Toda a aceleração que tu tava de pensamento. Eu tô com TDAH, o TDAH que tá tinindo. O que tá fazendo? É falta de estratégia mental. Se a gente deixar nossa mente, cara, conduzir... E isso também, querendo ou não, é até um método até muito mais saudável, né? Porque tem remédio, essas coisas, você acaba não poluindo o seu corpo. Acho que seria então, as químicas... Contaminando, né? Contaminando o seu corpo. As químicas que você tem acesso através de remédios, e entenda bem, a gente é uma instituição que a gente tem formações e que sempre tem psicólogo, psiquiatras participando das nossas formações. Então, tudo que eu tô falando não é para anular a medicina, ao contrário, é para caminhar junto. Sim, Só que tem pessoas que elas começam a utilizar medicamentos, só utilizam medicamento porque não tem outras estratégias. Sim. Então, quando ela tem essas estratégias, como essa natural que eu falei com vocês, respiração. Quando você, até uma cadeia de excelência que nós ensinamos, tudo começa com a respiração. Quando nós começamos a diminuir a velocidade da respiração, o que acontece? Daqui a pouco, o teu corpo começa a repousar, a tua mente começa a repousar. Até uma dinâmica bem interessante para vocês. Sempre antes de dormir, cara, não vai dormir direto sem diminuir a velocidade da respiração. Hoje até dá essa dica para vocês. Quando for deitar, deitou com os olhos fechados. Faz isso umas 3, 4 vezes. E o que você faz? Você começa a fazer isso, a respiração lenta, começando a ser grato, sentir um sentimento de gratidão por tudo que aconteceu naquele dia. Aí você começa a trazer na tua mente momentos bons que você venceu naquele dia. O que tu tá fazendo? Tu tá domesticando a tua mente. Você tá adestrando a tua mente. Para ela entender o quê? Que se é hora de dormir, agora é a hora de repousar. Agora é a hora de acabar com todo o pensamento, agora é a hora de parar com toda a velocidade. Então, isso é muito interessante porque a gente começa a ter estratégias para fazer bem aquilo que eu estou fazendo nesse momento. Se é dormir, eu vou dormir da melhor forma, cara. Não vai ter, cara, vai ser a melhor versão do Estevão dormindo. Se eu tô aqui, eu vou utilizar as ferramentas para o quê? Para que eu tenha a melhor performance, estando aqui falando com vocês. Então, essa é a tradução com relação assim, a utilizar essas ferramentas, entendeu? A gente tá com... Cara, já percebeu que já tem quase 1h30, mais de 1h30 depois. Mesmo? Olha, um gostoso bate-papo aqui. Quando eu tomei um susto, quando eu vi o horário. Olha só. Pra mim, passaram-se apenas 10 minutos. Caramba, é verdade, maravilhoso. A gente tá indo pra parte final do episódio, mas eu quero trazer um assunto que ficou vagando muito na minha cabeça. Sim. Que tiver, faz aí. Manda aí. Eu achei interessante a forma que você trouxe, que... agora eu vou falar um conceito que é meio como se fosse um estereótipo. A gente tava até conversando antes aqui nos bastidores, antes a gente tava falando, eu te contei a história, a questão da barba. Conta de novo aqui o pessoal. Vou contar. Eu falei pra ele, antes de começar o episódio, que eu ia perguntar pra ele sobre a questão da barba, que eu vi um vídeo de um rapaz, né, que é coach, e ele fez um comentário que pessoas com um poder, empoderadas, não têm barba. Porque barba remete a uma pessoa rebelde, certo? E eu queria trazer... Você é meu rebelde. Todo mundo que a gente conhece, né? Não, Sebastião? É verdade. É meu rebelde, né? Mas eu queria trazer um estereótipo desse assunto que a gente conversou para o quão esse papel de mentoria que você faz é personalizado, porque cada pessoa é uma pessoa. Sim. Você trouxe fatos de... por exemplo, a gente lida direto com um psicólogo porque a pessoa que tem o TDAH é dessa forma. Sim. Só que a pessoa que tem a liderança é desta forma. Sim. Então, e também tem tipos de líder. Tem o líder que é desse jeito, tem o líder que tem um ego. Sim. Então, cada é uma ciência que não é exata, é sim, uma ciência sim, inexata. Então, eu queria que você trouxesse isso porque foi muito interessante no meio dessa jornada que nós tivemos aqui de 1h30, mais de 1h30 que a gente trouxe, que foi interessante ver que quão personalizado é cada situação.
Sim, primeiro falando da barba. Por favor. Preciso saber se eu vou tirar a barba ou não. Ele tira a barba ou não, hein? Tira, bota! Então, isso é muito interessante, porque isso fala de crenças. O que são crenças? Eu gosto de traduzir de uma forma bem o mais simples possível, porque eu acho que a minha didática só se torna propícia se as pessoas entendem aquilo que eu tô falando. Eu não gosto de falar sem as pessoas entenderem. Já vê aquela pessoa que tu vê, a única sensação que tu tem é que a pessoa sabe, mas tu não entendeu nada. Tu fica com aquela cara assim, tu fala, caramba. E uma comunicação, a tua performance tem a ver com o outro, não comigo. Se o outro entendeu o que eu queria que entendesse, é porque a comunicação fez sentido. Se a pessoa não entendeu, o problema tá com o emissor, não com o receptor. Então, crenças são verdades que você carrega. Sentenças que você ouviu e que a partir daquilo você tem aquilo como verdade dentro de você. E os maiores programadores de crenças são autoridades que você tem, que você se relaciona com aquela pessoa. Quem é autoridade? Pessoas que originalmente já são pessoas que você considera pai, mãe, familiar, figuras religiosas. Por exemplo, se você vai numa igreja, tem um pastor lá que fala direto e você gosta do pastor, o que ele está falando, várias crenças estão sendo embutidas na tua mente. Ou seja, a tua mente está sendo programada por aquilo. Se você tem alguém na rede social, no YouTube ou qualquer local, que você gosta daquela pessoa, e você começa a seguir aquela pessoa, o que a pessoa fala também tem um poder de entrar como uma crença para você. E quando entra aquilo como uma verdade para mim, o meu sistema começa a se adequar de acordo com aquela verdade. Ou seja, você ouviu uma frase falando sobre a tua barba. O teu comportamento e a tua percepção, ele começa a ser moldado por aquela verdade que entrou para você. Aquela verdade absoluta, não. É a verdade que o João começou a acreditar. E a tua postura, a tua linguagem verbal, não verbal, o teu comportamento vai ser agora regido por essa verdade. E tem várias pessoas que estão carregando verdades que qual o fundamento daquilo? O fundamento é que está dentro dela. Ela não tem atualizado aquelas verdades. O muito importante é o seguinte: quais são as verdades que faz sentido você carregar hoje, que vão te potencializar para aquilo que você quer ser, para aquilo que você quer gerar de resultado, para aquilo que você quer chegar na tua vida profissional e pessoal? Tem que ter pontos de validação, sabe? E algumas vezes eu preciso questionar as verdades que eu carrego. Eu faço a pergunta para mim mesmo: até que ponto isso que eu estou acreditando é para eu acreditar e continuar acreditando? Até que ponto isso não é uma percepção que fez sentido até agora e que eu preciso mudar? Até que ponto essa é uma verdade que precisa fazer parte de mim, como Estevão, de mim como João, como Júnior? E a partir disso, você começa a instituir novas percepções. Por exemplo, com relação à barba. Cara, será que existe uma pessoa que hoje tem a idade que eu tenho e que não tem barba e que tem sucesso na vida profissional? Aí eu vou te falar uma coisa. Você é mais ou menos contemporâneo do Mark Zuckerberg. Sim. Pela questão de idade. Ele tem barba? Eu já vi várias vezes sem barba. Sim, várias. Ele tem sucesso na vida profissional? Bastante. Será que a barba vai... Eu já vi várias pessoas com posições muito grandes parar para escutar o Mark Zuckerberg. Só que ele é novo como você e não tem barba. E será que isso interferiu na questão deles pararem em dar valor àquilo que o Zuckerberg estava falando? Não. Sim. O que eu fiz agora? Uma prestidigitação linguística. Fiz perguntas com relação àquilo, trazendo exemplos embutidos para o quê? Para gerar uma possibilidade de um será para uma crença. A crença não é reprogramada de uma hora para outra, mas ela começa o quê? A se tornar menos rígida. Sim. Caramba, eu vou me abrir para pensar nisso. Eu começo a duvidar daquilo que era rígido. E como que, com relação a crenças, veja o que é potencializador e o que é limitante para vocês hoje continuar carregando. Crença com relação à barba talvez pode ser limitante, porque chega um momento que, cara, você está colocando aspectos externos para validar algo que, se você interno você estiver reverberando, o externo pouco vai diferenciar se vão acreditar ou não.
porque eles vão sentir em você essa certeza, essa confiança. Você entende? O Estevão, ele usa barba hoje, mas dentro de mim eu vou falar pra vocês. E eu vou contar um segredo aqui. Eu uso a barba do jeito que eu uso porque eu tava um pouco mais fofinho um tempo atrás. É uma forma de afinar o rosto. Uhum. Mas nada tem a ver com questão de o Estevão vai ser reconhecido. No meu caso, se eu tirar a barba, eu vou ficar com cara de novo. Porque no teu caso, se eu tirar a barba, eu vou ficar com cara de novo, não vão me reconhecer. No meu caso, se eu tirar a barba e eu ficar com cara de novo, que maravilhoso. Uhum. Que maravilhoso. Sabe, pô, eu sou novo. Que bom. Barba, você entende? Você entende? Então, assim, a gente pode lidar com aquilo que é bom, com aquilo que é incrível, com aquilo que a gente já tem, mas de várias formas. Tem pessoas que têm vergonha daquilo que ele tem, que é algo incrível. Você, cara, olha com a tua idade, olha o que você já tá fazendo. Olha o quanto que você já tá produzindo. Você entende? Isso é pra você o quê? É um troféu. Ou você pode ajudar tantas pessoas na tua idade a ter o resultado que você tá tendo. Só que algumas vezes, aquilo que é o maior troféu que nós carregamos se torna um limitador, porque nós temos crenças embutidas através de um vídeo, de um áudio, de alguma coisa que nós escutamos, que nós temos que ter cuidado para que esses áudios, essas crenças que entram, não limite a nossa performance. Quem é responsável pelas nossas crenças somos nós. A autorresponsabilidade que eu falei lá no início. Por isso que tenham cuidado com as séries que vocês assistem, tenha cuidado com os filmes que vocês assistem, porque uma série, ainda mais porque tem vários episódios, é um reprogramador de padrões internos. Você não tem como acabar uma série sem você levar contigo um pouco daquele personagem principal dentro de você. Alguma coisa você vai carregar. Comportamental, mental, de crenças, de hábitos. E aí o que eu faço? Eu tenho que ter intenção com aquilo que eu faço. Tu vê a sinopse, tu fala, pra minha vida atual, eu assisti essa série, que tem 4, 8, tem séries que, pô, tem cada uma, eu já vi séries que tem 5 temporadas, 6 temporadas, cada uma com 12 episódios. E cada episódio, se vamos botar na média de 1 hora, é um pouco menos. Cada episódio são 12 vezes 6. Ele tá falando de 60 horas. 60 horas é um curso livre que a pessoa faz. Ela tá fazendo um curso livre do Pablo Escobar. Daqui a pouco ela tá com vários padrões do Pablo Escobar dentro dela. E aí eu te pergunto, não significa, eu não tô falando que tá certo ou errado. Só tô falando, pro que eu quero alcançar nos próximos meses, o quanto que esses padrões vão me ajudar a acelerar? Se você não tiver clareza, muda de série. Porque tudo, se você não é intencional nas tuas pequenas ações, você não vai ser intencional no teu resultado. Tem pessoas que já estão tendo um resultado maravilhoso, mas poderia ser muito melhor se tivesse intencionalidade nos pequenos detalhes. Só uma curiosidade. Você é bem sucedido no que você faz, né? Sim. Isso é nítido. Existe algo novo que você queira fazer no futuro? Existe algum novo desafio pra... Com certeza. Então, foi uma pergunta muito boa, porque o significado para mim de ser bem-sucedido é ter alguém que me suceda com uma qualidade maior do que a minha. Por isso que o nome é bem-sucedido. É ter alguém que vai me suceder com uma qualidade maior do que a minha. Hoje, uma das coisas que reverberam dentro de mim é criar sucessores. E quando eu falo criar sucessores, eu tenho 2 filhos, a Sofia tem 20 anos, o Nicolas tem 18. Nesse momento, daqui a alguns anos, essa gravação vai estar um pouco, né, um passado um pouco maior, mas todos que conhecem os meus filhos falam, vocês fizeram um trabalho muito bom com eles. E quando eu falo não é 1 ou 2 pessoas, todas as pessoas que se relacionam com eles. E aquilo dali, quando eu vejo aquilo, cara, eu falo, caramba, eles são pessoas... O Nicolas mesmo, daqui a algum tempo já vai estar no passado, mas ele já está indo agora, poucos dias, estudar fora do Brasil, né? Está indo estudar nos Estados Unidos e está fazendo faculdade lá. E o Nicolas é um garoto de 18 anos que quando alguém começa a conversar com ele, a pessoa se sente, cara, muito especial só de estar conversando com o Nicolas. Só de estar conversando com ele. Tudo por quê? A essência. A essência daquilo que ele viu, que ele vê.
a inteligência dele, a Sofia, tudo aquilo que a Sofia acabou, ela tá no 6º período, e os 5 primeiros períodos, ela ganhou a placa, é uma da faculdade muito reconhecida no Rio, até FGV, é uma bem conhecida, ela tá fazendo um dos cursos mais difíceis de lá. 5 primeiros períodos, ela ganhou uma placa de melhor CR, melhor nota lá da faculdade. Aí foi por acaso, será que é porque é só uma inteligência? Não. É todo comportamental, mental. E vou falar pra vocês, quando você me pergunta sobre isso, sobre o futuro, eu vejo que primeiro eu quero que aconteça com eles, com os meus netos, daqui a pouco vão estar vindo, e aí daqui a pouco eu vou ouvir a história, falando, caramba, como seus netos são incríveis. Sabe, isso se perpetuar. E de ser no dia a dia, não é só na vida profissional, no dia a dia. O Estevão, ele tem muitos pontos de melhorias, e eu tô numa jornada onde eu sei que eu tô começando a melhor fase da minha vida, agora. Tudo que eu vivi foi apenas uma preparação para começar a viver a melhor fase da minha vida. Isso é que eu reverbero. Estevão, o que significa a melhor fase? Melhor fase como Estevão, como pessoa física mesmo, no dia a dia. Eu quero que cada pessoa se sinta muito bem em ter 5, 10 minutos, 1 hora, não importa qual seja o tempo comigo. Eu quero que as pessoas se sintam dessa forma. Para mim faz muito sentido não eu apenas me sentir. Não, as pessoas se sentirem dessa forma. Eu quero, sabe, ajudar as pessoas a viverem de uma forma diferente, sabe? Talvez alguns detalhes que ela escute do Estevão. Talvez é um vídeo no Instagram, talvez é um curso que elas fazem, e daqui a pouco, depois de anos, elas falam, Estevão, até hoje eu não esqueço aquele final de semana que nós tivemos juntos. Isso pra mim faz muito sentido. Isso pra mim é o meu verdadeiro pagamento. Sabe, eu sei que eu tenho uma crença financeira, que eu sei que eu sou recompensado e serei cada vez mais recompensado de uma forma plena por aquilo que eu faço com relação às pessoas. E quem me recompensa? Não são as pessoas apenas. É todo fluxo financeiro. Porque dinheiro é um fluxo financeiro. Tem pessoas que parece que estão no pique-pega com dinheiro, já viu? O dinheiro vai pra direita, a pessoa vai pra esquerda. Daqui a pouco ela foi pra esquerda, o dinheiro foi pra direita. Ela parece que... eu não gosto de usar muito esse termo, porque já vai para o lado da lei da atração, mas as pessoas... Parece que a pessoa não atrai o dinheiro. Sim. É porque, cara, a reverberação dela, a pessoa tá na escassez. Tudo tá na falta, na dificuldade. Então, assim, eu acredito que as possibilidades aparecem com a bênção de Deus. Eu acredito muito também, como crença pessoal, eu acredito muito que quando nós estamos alinhados às leis espirituais, assim, as coisas também fluem de uma forma muito especial. E Deepak Chopra aí falou das 7 leis espirituais do sucesso. Para mim, a Bíblia é um manual muito especial para poder confirmar tudo aquilo que eu estudo. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que aquilo já foi dito há um tempão, só que nós temos ferramentas novas para poder dizer aquilo que já foi dito, né, de uma forma especial. E uma coisa fortalece a outra. Então, assim, sabe, esse âmbito, Júnior, de ajudar as pessoas, sabe, de fazer melhor aquilo que eu já faço. Por exemplo, eu quero que esse podcast, meu alvo era o quê? Curtir com vocês da melhor forma, mas fazer melhor do que eu fiz das outras vezes. E meu próximo alvo agora é o quê? Quando eu tiver oportunidade, quem sabe daqui a algum tempo a gente ter a parte 2 desse encontro, cara, aí vocês vão ver, caramba, como é que o Estevão tá diferente. Porque essa é isso que reverbera dentro de mim. Vocês podem ver que eu já falei algumas vezes sobre isso, porque essa é a verdade que tá dentro de mim. Eu instalei essa crença dentro de mim. Eu instalei esse programa dentro de mim. O Estevão hoje é fruto dessas instalações de drives, de chips, que são colocados ali para o quê? Para gerar o padrão de percepção. Então, para mim, esse processo de a gente atualizar, isso que eu faço, eu fico muito feliz, porque tem algumas áreas que, com a IA, elas vão... existe até uma pesquisa que daqui em 2030, de 80% a 85% de algumas profissões vão deixar de existir. E existiram novas profissões. Vão ser novas. Só que isso que eu faço, eu falo pra você. As pessoas vão precisar a cada dia, porque quanto mais lidar com o não humano, se ela não vigiar, ela vai se tornar não humana. Verdade. E acaba que isso vai trazer doenças para as pessoas. Tem uma pesquisa que a fonte é o INSS, que do último ano para esse, aumentou em 67%
os transtornos mentais na parte profissional, com relação a absenteísmo, né, da pessoa faltar por questões emocionais, o presenteísmo também, a pessoa está no trabalho, mas a mente dela não está, o turnover das empresas, os custos jurídicos. Então, assim, hoje nós temos bem fundamentado, se uma empresa tem um turnover de até 10% no ano, ela tem um custo de, no mínimo, mais 3 vezes a folha salarial dela por ano com relação a absenteísmo, presenteísmo e turnover. Então, olha só, e custos jurídicos. Então, se a pessoa tem imagine que a folha salarial de uma empresa é de 2 milhões por mês. Significa que, por ano, ela tem custo com absenteísmo, presenteísmo e turnover de até 10% de 600 mil por ano. 600 mil que estão sendo jogados. Se não tiver um trabalho com a parte emocional, comportamental, com estratégias do soft skills para poder lidar com esses problemas. Então, assim, quando nós investimos, quando uma empresa investe no desenvolvimento dos colaboradores, na verdade, ela está investindo no ralo financeiro que está sendo jogado fora. Então, uma empresa que tem uma folha salarial de 2 milhões, ela está gastando no mínimo, se tiver o turnover até 10%, de 600 mil por ano. Então, imagine, tem empresas aí que tem a folha, eu conheço a empresa que a folha é de 20 milhões. Ela tá assim, cara, ela tá gastando o quê? 6 milhões no mínimo. Aí se o turnover tá de 20%, ela gasta 12 milhões. Se o turnover tá de 30%, já chega quase a 20 milhões, cara. Que ela gasta, que joga fora. Lembra que eu falei da parte financeira? Aí tu peça uma empresa. Não é só o ganhar, é o gastar. Então, lidar com pessoas, treinar pessoas, é você cuidar da empresa, não só do futuro, mas também da parte financeira da empresa, né? Corta aqui que eu vou falar um negócio. Isso. Você que está assistindo até aqui, comente aí. Lago do Jacaré. Caraca! Conexão. Eu ia falar a mesma coisa. Essa é a palavra-chave. Essa é a palavra-chave. Olha aí. A gente sempre faz isso, tá? Legal. Se a pessoa tá assistindo até o final, a gente pega uma poxa, que legal. marcante lá no início. Pô, maravilhoso. Aí, maravilhoso. Estevão, foi um prazer ter você aqui. Que bom. Eu acho que foi legal, queria saber se foi com você, se foi legal você falar de você. O que você falou de você hoje. Acho que foi uma coisa diferente, porque semana passada eu tava na mentoria, conversei e tal, mas você falou muito de um aspecto muito mais terceira pessoa, falando de empresa, etc, mas hoje você falou de você. Então eu vi um brilho diferente. Sim. Eu acho que ficou uma coisa bem perceptível. E muito obrigado por estar aqui, espero que você tenha gostado. Com certeza teremos um novo podcast. O tempo aqui 2 horas é corrido, mas daria pra falar mais. Mas é isso. Aí eu vou pedir pra, por favor, olhar naquela câmera onde te encontrar. Sim. E é isso, divulgar. Não, perfeito. Poxa, primeiro, falar que sou muito grato por estar aqui com vocês. Com certeza está sendo um momento incrível para mim. Eu tô curtindo esse momento com vocês. E eu acho que é isso que isso que resume tudo aquilo que nós falamos hoje, né? Está presente, totalmente conectado com aquilo que nós fazemos, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a jornada do Estevão, no Instagram é @EstevãoDaut. Tem também o Instituto Daut, @Instituto Daut, lá no Instagram, no YouTube também, no canal do Instituto Daut, do Estevão Daut, nós temos vídeos lá que nós temos da nossa jornada. O Instituto Daut, ele tem uma sede hoje no Shopping Barra Square, na Barra da Tijuca, Avenida América 3555, no bloco 1, segundo andar. Ali é nossa sede, tem um centro de eventos. E nós temos uma jornada com pós-graduações e MBAs na área da programação neurolinguística. Nós temos cursos também, né, de formação em programação neurolinguística. Nós temos mentorias para líderes, para empresários, para gestores, mentorias em grupo e mentorias individuais. Nós temos um curso específico para vendas e como encantar o cliente, né? Qual é a ferramenta, quais são as técnicas para poder encantar um cliente. Então nós temos esses cursos também com relação a vendas. Nós temos também um pilar nosso com relação à comunicação, a falar em público e fazer apresentações. Então assim, um dos garotos propaganda é o Estevão, né? Porque você tá vendo o Estevão aqui, né? Falando em público, imagina, eu falo sobre comunicação. Então assim, aquilo que aconteceu comigo, que acontece, né? De poder aqui num podcast
ter, né, a performance que nós estamos tendo. E também quando a gente está lá, igual o João viu, aquele momento de conectar as pessoas, isso tudo tem uma ciência por trás. Falar em público tem uma ciência por trás, vendas tem uma ciência por trás, liderança tem uma... Ou seja, tudo que é uma alta performance tem uma ciência por trás daquilo que está acontecendo com aquela pessoa. Então nós trabalhamos dentro disso, alguns pilares que nós utilizamos nas metodologias: programação neurolinguística, liderança também 360 graus, neurociência também, que eu sempre embaso tudo que nós fazemos com a neurociência, psicologia positiva também é um aspecto que nós utilizamos bem especial naquilo que nós trazemos, a parte do design thinking, enfim, todos esses pilares nós utilizamos nas ferramentas que nós trabalhamos, nas metodologias. Nós temos também um trabalho com relação a empresas. Nós vamos na empresa e fazemos uma solução customizada para aquela empresa. Como é que a empresa está? Estevão, consegue resolver, ajustar a empresa para um novo nível de faturamento? E nós temos vários cases. Esses dias eu estava dando treinamento lá em Portugal, numa empresa pública, a maior empresa pública de Portugal, Água de Portugal. Uma empresa lá que é a empresa que literalmente cuida de todas as águas de Portugal, que trata as águas. Então são colaboradores públicos que estavam numa formação conosco lá com relação a essas metodologias que nós trabalhamos. Então imagine, quem contratou nós foi o Ministério das Finanças de Portugal e contratou para a gente poder levar isso lá. E aí, sabe que a cultura muda muito, né? Do Brasil para Portugal. E depois dessa jornada que tivemos, a turma ia, vários depoimentos, pessoas falando que foi a melhor jornada que já tiveram da parte de educação, de treinamentos que eles já fizeram na jornada deles. Então, para mim, foi muito especial, porque se a gente adaptar a comunicação e a estratégia, a gente consegue fazer em vários locais. Então, Portugal, nós já fazemos alguns anos trabalhos lá, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, em todas as regiões. Então, as empresas também que estão tendo aqui acesso, podem entrar em contato com o Instituto Daut, que nós fazemos soluções customizadas para mudar o resultado. E aquilo que eu falei, não é caro investir em pessoas e treinamentos. O caro é você não investir, porque aí você fica travado, o resultado não acontece e aí, meu amigo, o tempo não perdoa pessoas que ficam paradas. Água parada dá dengue, dá mexer. Agora água em movimento traz vida, então a gente está em movimento. Então um prazer imenso estar aqui conectado com vocês. Pra gente foi uma honra estar te recebendo aqui, cara, que privilégio mesmo. Muito obrigado mesmo. Gratidão. E espero ter a parte 2. Sim, vamos marcar uma nova data aí, vai ser um prazer. Vocês vão ver que o Estevão vai estar atualizado e vocês também, né? Valeu, Estevão, obrigado. Gratidão. Então é isso, galera, muito obrigado. Você que gostou do episódio, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas nossas entre nas redes sociais, @ViriatoCast no Instagram. Mas aonde, Silvestre? Acho só. Instagram. Tá bom? Vá nos seguir lá. Muito obrigado pela sua presença. Esperamos que tenha sido um episódio muito bom pra você. E é isso. Até a próxima, na próxima terça-feira. Valeu! Obrigado, Estevão. É isso! Olha aí. Caramba, aí foi... Rapaz, o tempo voou mesmo, cara. Foi muito rápido mesmo.